Começando mais um podcast Me Caso, eu sou o Cássio Rossini e Rodrigão, o assunto é polêmico hoje, hein, cara? Hoje eu tô curioso, velho. Eu quero. Esse cara aqui, eu não sei se ele tem sorte ou azar de estar aqui hoje. Ele tá com um desafio grande pela frente. A gente já aí, falou hoje. pra ele que a gente tem um preconceito sobre o assunto. Eu sei que tem muita gente que usa, que tem algumas situações ali que é muito legal, mas de maneira geral, não só a gente, né? Eu acho que o público todo tem um certo preconceito com o tema que a gente vai trazer aqui hoje, que é consórcio. A gente já gravou mais de 70 episódios do Me Casa e nunca veio uma pessoa de consórcio. Então é a primeira pessoa. O Mate, ele já veio com um bloco de notas aqui com 30 perguntas, velho. Metralhadora. Além a que ele escreveu, ele puxou no chat GPT mais pergunta. Caramba, contra a inteligência artificial. Ele mandou também. no chat GPT assim, quais são as piores perguntas pra fazer pra alguém de consórcio? Você se prepara que hoje vai ter um monte de objeção pra você. Exato. Hoje, velho. Não, e é assim, é exatamente o que você falou, né? Normalmente as pessoas veem um assunto diferente como binário. Não, isso aqui não vale a pena, isso aqui vale, mas a gente trouxe ele pra justamente explicar os pormenores do consórcio, né? Como é que funciona. E que a gente quer aprender também, né? É, porque eu já ouvi falar também que tem casos específicos que compensam realmente você fazer um consórcio, que até vale a pena você fazer. Então, a gente Inclusive entender o Piero, tudo que isso. acabou de sair daqui, né? Gravou um episódio com a gente, tava fazendo um consórcio lá multimilionário. O Tubarão também faz consórcio. Já vi Exato. vídeo do Pablo Marçal falando várias vezes que faz consórcio e outros É. caras muito grandes. Acho que o negócio é o seguinte, tudo pode dar certo. A questão é para qual caso e o quanto de você bota ali de esforço, isso, quem de vai responder conhecimento. é ele aqui, Entendeu? ó. Vamos ficar sabendo hoje, vamos aprender tudo sobre o assunto. Pra hoje. isso a gente trouxe aí uma referência que a gente encontrou, youtuber, tem empresas também do ramo. Seja muito bem-vindo aí ao Me Casa, Danilo Silva. Opa, muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, né? E muito feliz aqui de poder trocar essa ideia. Como vocês comentaram, né? Um produto tão estigmatizado, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que nem tanto, né? Para não falar o extremo, né? Mas é algo que, como tudo, né, tem sua aplicabilidade, né? Então, a gente vai discutir isso hoje. Estou muito feliz aí de trazer isso, assim, esse conteúdo, essa informação aqui também. Legal, Muito bom. começa explicando pra nós aí o que é esse trem aí de consórcio, o que faz. Hoje a gente vai ter que ir do básico. vai né? ter que ir do básico. Do básico. Legal, legal, pessoal. Bom, o consórcio, ele é um produto 100% brasileiro, né? Então, ele é um produto que foi criado em 1962 pelos funcionários do Banco do Brasil. Então, foi ali um movimento que teve dentro do banco, entre pessoas, buscando uma economia colaborativa, né? A ideia era ter uma alternativa às linhas de crédito naquele momento, né? Que eram altas e que não muda muito nos dias de hoje, né? Mas é só brasileiro mesmo? Não tem outro lugar do mundo? Na verdade, Ou já tem? Legal, foi criado no Brasil, mas ele se expandiu, né? Então, hoje a gente tem o consórcio na América Latina. Então, por exemplo, a gente tem na Argentina o Alroprevio, a gente tem no Peru Fundo Colectivo, a gente tem consórcio no Uruguai, enfim, no Chile, toda a América Latina, né? Colômbia e alguns países do leste europeu também, né? Mas assim, só faz sentido de fato onde a gente tem economias com altas taxas de juros, né? Senão não justifica você ter uma alternativa de crédito. O brasileiro é criativo, né, mano? Talvez Como- seja por isso que tem esse preconceito, né? Porque foi o brasileiro que criou. Pode ser. Qual foi o contexto que surgiu? Por que tem a necessidade de ter um consórcio? Por que o brasileiro foi lá e inventou isso? Cara, então, lá no Banco do Brasil, né, os funcionários, eles viam assim, né, os próprios bancários, né, que acabaram inventando um conceito, né, e, na verdade, eles se viram ali no momento, poxa, eu vou comprar um carro. E aí, o cara que conhece de números, linhas de crédito, né, ele olha ali e fala, poxa, no final eu vou pagar 2 carros, né, eu vou pegar um para mim e dar outro de presente para o banco. Com financiamento, Com né? financiamento, exatamente. Então, a alternativa ali que eles tiveram, como qualquer um, todo mundo aqui, quem quer comprar o carro? E todo mundo levantou a mão ali, 10, 20 pessoas. Quem Legal, quer pagar pessoal. o dobro num carro? Né, é um pouco difícil, né? Na verdade, é o dobro da metade, né? Porque você compra um carro, eles valorizam no meio do caminho, você tem metade do veículo e pagou o dobro do que você comprou inicialmente, né? É uma conta bem, bem complexa aí. Principalmente quando a gente coloca custo de depreciação, né? Não no momento agora, né? Que a gente teve uma subida nos preços dos veículos, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Mas foi bem um cenário atípico, né? Quando a gente pega casos normais, você tem depreciação do veículo e você está pagando ainda uns juros em cima, né? De um veículo novo, né? Quando você compra. E aí a galera se reuniu como nós aqui. Vamos fazer uma vaquinha? Quem quer comprar um carro? Quem quer comprar um iPhone? Legal, então vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar. Quanto custa o carro? Sei lá, custa 20 mil reais. Então vamos juntar 20 pessoas, cada um vai dar 1.000 aqui por mês e a gente vai ter um carro por mês aqui.
E aí a gente faz o seguinte, cada um aqui consegue ter esse bem por mês, e aí quando chegar lá no final, todos vão ter conquistado esse carro junto, sem pagar juros nenhum. Vambora? Vamos. E aí, como a gente vai decidir quem vai pegar o carro primeiro? Vamos fazer um sorteio aqui. Então a gente junta aqui, temos um carro, sorteia. Poxa, você conseguiu aí esse mês, agora vamos continuar pagando, até todo mundo conseguir pegar o veículo. Então esse foi os primórdios, vamos dizer assim, do consórcio. Essa ideia da vaquinha, né? O brasileiro é um povo que pensa no coletivo, que tem sempre esse negócio de se ajudar, e eu acho que foi daí, muito daí. Eu acho que por isso que a gente fala que consórcio é um produto muito cultural, assim, sabe, do Brasil. Né? Todo mundo já ouviu falar de consórcio, ou já teve alguém que teve, principalmente aqueles de motocicleta, né? E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, né? As concessionárias viram que é um grande mercado, foi por aí que começou. Então, as grandes indústrias automobilísticas começaram ali a criar administradoras de consórcio, criar grupos nas concessionárias para fazer o quê? Promover o escoamento da produção deles de veículos, né? Viu que poderia ser uma alternativa. E aí a coisa começou a se popularizar. E em 97 veio a primeira normativa, né? Criando uma constituição. Veio também a ABAC, né, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, aí o produto começou só a acelerar, né? E aí, em 2008, foi um marco, assim, na trajetória do consórcio. Foi quando o Banco Central, de fato, viu e falou, peraí, tem muito dinheiro envolvido nesse negócio já. Tinha consórcio de tudo, um monte de administradora, e ele falou, temos que regulamentar esse negócio, né? E aí, o Banco Central veio e criou a legislação 11795 de 2008, onde regulamenta todo o segmento de consórcio, principalmente as administradoras. Então, era um mercado até meio que marginalizado até 2008, né? Porque cada um podia abrir e já faz consórcio. mais de 100 e tantos quantos anos que foi criado isso. Sim. Então, a gente tem desde 2008 e agora vai ter uma nova portaria ano que vem. Então, o Banco Central está sempre avançando a favor do segmento, dos consumidores. Então, quando a gente fala assim, fazer um consórcio é seguro, totalmente. Não tem como perder dinheiro no segmento de consórcio, porque naquela época tinha mais de 1.000 administradoras. Quando veio essa normativa em 2008, basicamente caiu para 140 administradoras. Hoje a gente tem em torno disso no Brasil, que são empresas que conseguiram se adequar às regras do Banco Central, exigidas por ele, né? E aí, a partir daí, antes disso, a gente vê muito aqueles casos de golpes, né? A gente pega uma pessoa mais velha, eu tinha um consórcio, a empresa quebrou, perdi todo o dinheiro. Tem muitas histórias quando a gente conversa com os mais experientes, né? E aí tinha consórcio de tudo, né? Eu podia, na minha loja lá, vamos fazer consórcio de videocassete, né? Que é muito comum, foi muito comum na época. E aí, a partir de 2008, mudou. Aí profissionalizou de fato, as empresas tinham que ter um lastro financeiro. Então, hoje, para você abrir um grupo de consórcio dentro de uma administradora, ela tem que comprovar 10 vezes ali o poder financeiro dela para poder lastrear o grupo, porque ela tem responsabilidades. Então, hoje, a gente tem todo um nível aí de regulamentação e supervisão do banco. Antigamente funcionava, então, na base da vaquinha mesmo. Vamos juntar aí, ninguém tem dinheiro, ninguém tem porra nenhuma, vamos dar um jeito aí e compra pra todo mundo. Não, né? e é compreensível que as pessoas tenham um certo preconceito, assim, né? Porque por conta é dessa novo o história, negócio, né? Sim, Se você tá 2008. falando que a norma veio em 2008, tipo, agora as pessoas talvez vão começar a ter mais segurança pra conhecer isso, Acho que até por conta dessas histórias de pessoas que tiveram experiências negativas, né? Porque são elas que disseminam esse preconceito, né? Em cima do consórcio, né? Pô, mas esse negócio é meio doido, velho. É como se fosse um financiamento ao contrário, com um toquezinho de loucura, sorteio. Como funciona hoje? Hoje tem mais... É só esse tipo aí, que junta todo mundo, faz a compra ali e contempla um de cada vez, ou tem mais modalidades de consórcio hoje? Como Hoje a funciona? gente tem algumas, assim, empresas que trabalham com produtos específicos, né? Assim, com uma outra dinâmica de liberação das contemplações. Então, hoje existem até administradoras que criaram um consórcio que é programável. Então, você consegue ele pagar tantas parcelas, levantar a mão no grupo e falar, olha, eu quero meu bem. E aí eles te entregam. A taxa administrativa, obviamente, é outra, né? Do que uma empresa com consórcio tradicional. Mas, de fato, assim, a modalidade ela vem disso mesmo, de uma arrecadação coletiva e o que a gente chama de autofinanciamento. Então, cada um que está no grupo, ele acaba sendo um credor. Ele que está entregando o recurso para o grupo. A administradora, que é a empresa que organiza todo esse dinheiro, ela faz a contabilidade mensal. Deixa eu ver aqui quanto que juntou. R$1 milhão. Legal, vamos entregar aqui 10 terrenos de 100 mil, por exemplo. E aí ela faz a dinâmica de ser contemplado, né? Então ela contempla as pessoas que estão ali dentro. A gente sempre escuta isso, né? Fui contemplado. né? Chegou a sua hora de usufruir daquilo que foi arrecadado Foi sorteado. naquele mês.
Existem algumas formas de contemplação. Na verdade, são duas, basicamente, no consórcio, e existem algumas variações. A primeira é o sorteio, que eu costumo dizer o seguinte: consórcio, quando você fala de sorteio, é como se você tivesse entrado numa fila. Pensa que você entrou numa fila e lá no final da fila está a sua casa. Só que você não sabe a posição da fila que você está. Então você pode ser o primeiro, você pode estar ali daqui 3 meses, você pode ser o último, você pode estar no foda meio. isso, não é? Independente foda, de imagina. quando você entrou. Independente. Se tem uma pessoa que entrou há 10 anos e você entrou hoje, vocês podem estar ali pau a pau na fila. Pau a pau, né? Aí é sorte, literalmente. A única certeza que a gente tem nessa modalidade de contemplação é que todos serão contemplados. A gente só não sabe Tem quando. um prazo? Tem um máximo? prazo, o final do grupo. Todo grupo ele tem algumas regras. Quais são? Quantidade de pessoas. Então, um grupo de 500 participantes, um grupo de 300, um grupo de 1.000. Entendi. E prazo. Esse grupo ele vai terminar em 2030. Então, ele tem lá 7 anos. Nesses 7 anos, todo mundo vai ser contemplado. Só que eu tô na fila e eu não sei quando que é a minha vez, a hora de chegar. Tem que ser assim, porque senão vai entrando gente infinita ali e você também Exatamente. nunca vai Aí ser você patina. contemplado. E aí tem uma sacada, Legal. que é eu tô na fila. Eu não sei aonde eu tô ali na posição, mas eu consigo furar essa fila também. Eu não preciso ficar esperando as coisas acontecerem. Então, o jeitinho brasileiro. tem Ah, como furar Então, ali, como que eu O furo? brasileiro que criou, ele já aprendeu a furar a fila junto também. Então vamos pra pergunta foda, que todo velho. mundo quer saber. Como é que fura a fila? Você consegue. Quem colabora mais com o grupo consegue furar essa fila. Então, é o seguinte: todo mundo tá pagando uma parcela no mês, né? Então, eu paguei uma parcela, você uma parcela. O que vai acontecer? Eu posso fazer a oferta de um lance. Então, no mês, é secreto isso. Hoje, por meio de aplicativo e tudo mais, eu oferto um percentual do meu saldo devedor de lance. Então, eu oferto lá 30% do que eu devo no consórcio. Eu oferto 40%, 20%. A administradora faz um ranking, né, de todo mundo que ofertou esse lance e contempla aqueles maiores lances da Assembleia. E aí você meio que furou a fila ali. E por que você contempla? A administradora entende assim, que essa pessoa está colaborando mais com o fundo comum do grupo. Ela tá ofertando o lance, ela tá antecipando parcela de trás para frente. Meu filho, muda de quem tem mais dinheiro. Não, mas como então, como assim, se ela Mas- recebe o dinheiro de várias pessoas. E aí, quando tem gente que manda mais, ele consegue contemplar mais gente. E aí Mas- ele dá preferência pra esse que contribui Mas mais. pensando lá no primitivo, as pessoas não tinham dinheiro pra comprar o carro, de 20 mil reais, tava pagando R$ 1.000 por mês, né? Então, a pessoa que tem 3, ela tem a chance. E sempre vai ter alguém que vai querer dar lance pra ser contemplado primeiro. Então, essa galera que só consegue pagar a parcela, tá lascada, vai contemplar só lá no final. Pronto, legal. E aí, o que as administradoras fizeram no meio desse caminho aí, né? Tinha muita gente que entrava e, poxa, eu vou entrar no consórcio, mas eu não tenho lance, eu tô ferrado, né? Vou ficar aqui dependendo, minha vida vai passar. vou esperar até o final. Foi a primeira coisa que eu pensei aqui. Porque foi a se primeira depender... coisa. Não, eu ia pensar isso, porque se fosse depender de sorte, meu filho, E aí- eu ia ficar até o último. E aí, galera, o que o pessoal fez? Acabaram assim, foi evoluindo o consórcio. Começaram a democratizar, vamos dizer assim, as probabilidades, as chances dentro do grupo. Fazendo o quê? Primeiro, criando categorias de lance. Então, na hora que chegava o dinheiro das pessoas, eles dividiam como se fossem potes. Então, falava o seguinte, ó, aqui é o lance livre. Então, aqui vai brigar quem ofertar o maior lance da Assembleia, vai disputar como se fosse um leilão. Tá? Então, um pouco de dinheiro foi para cá. Depois, ela criou uma outra categoria de lance chamada lance fixo. Normalmente, o lance fixo é um percentual, todo lance, só para entender, ele é um percentual da sua dívida. Então, no lance livre, vai vir aquela galera com tudo. Cara, eu quero contemplar rápido, então ele vai dar um lance alto, um percentual quem está capitalizado. Aí, ela separou uma outra categoria chamada lance fixo. Como é que funciona? Ela pré-estipula um percentual já. Então, ela fala assim, ó, é 10% aqui. Quem ofertar lance de 10% não vai brigar no lance livre com aquele cara que vai dar 40, 50, que é livre. Vai brigar só com quem dá lance fixo de 10%. E aí, o que acontece? Isso vai democratizando. porque aí, às Probabilidades vezes, diferentes isso para cada também. perfil de pessoa que tá Exato. pagando ali. Então, tipo, só tem 10%, você não vai brigar lá com o cara que vai entrar rasgando. Você vai brigar, você vai disputar com esse aqui que tá dentro da sua categoria. Já começa a melhorar o jogo. E vamos dizer assim. essas categorias são dentro do mesmo grupo, daquele grupo de contemplação? Seria isso? Exatamente, dentro do mesmo grupo. Dentro do Entendi. mesmo grupo. Então, tá todo mundo ali dentro do mesmo grupo. Aí vai contemplar 10. O que a administradora faz? Uma por sorteio, que é obrigatório, e ela divide o restante. Aí cada grupo vai ter sua regra. Então, pode ser que na regra do grupo, ela vai contemplar, por exemplo, 10. Então, uma por sorteio, 8 no lance livre e uma no lance fixo, que é um percentual menor para dar mais chance para quem não tem
aquele recurso disponível, Tá. né? Ou ela pode dividir igual, por exemplo, Uhum. lance livre e lance fixo. Isso vai depender de cada regra. Isso é determinado no início do No consórcio. início, a gente chama de AGO, Assembleia Geral Extraordinária. Quando você vai fazer a adesão a um grupo de consórcio, você tem que escolher o grupo que você quer, né, entrar, e lá vai ter as regras claras daquele grupo, como ele vai Pô, funcionar. mas então assim, se o cara ele quer fazer um consórcio e ele só tem o valor da parcela mínima, nem entra, certo? Porque senão ele já vai ter que esperar até o final de qualquer jeito. Legal. Aí surgiu mais uma evolução, que é o quê? A administradora... Já vi que tem resposta pra tudo, né? Calma. Não, você vê que o brasileiro ele criou o negócio, aí foi surgindo os problemas, eles falaram, não, vamos aqui lá. mais uma coluna aqui, mais uma aqui. É isso aí, a melhoria vem no caminho, né? Sempre, né? Ninguém já sai o produto, faz um MVP, aí vai testando, vai evoluindo, vai melhorando, né? E ele tá em constante evolução. Vai sair outra portaria que vai atualizar o produto, né? Vai trazendo mais vantagens e tudo mais. E aí, o que ele fez? Para aquelas pessoas que não têm recurso, a administradora começou a possibilitar a oferta de lance utilizando parte da carta de crédito, que é o que a gente chama de lance embutido. Que o nome é lance, mas na verdade é uma modalidade de pagamento. Então, eu oferto o lance, 20%, por exemplo, de lance. Fui contemplado. Só que eu não tenho esse dinheiro dos 20%. O que eu posso fazer? Eu posso pegar 20% da minha carta para poder pagar esse lance. Então, se eu tinha uma carta de 100 mil, peguei 20% dela para pagar, a administradora vai te entregar só 80%. Caraca, Só que você tira tá do contemplado. próprio negócio que você ia pegar pra Exatamente. antecipar o pagamento do negócio. Para antecipar e você recebe menos, né? Mas isso te ajuda, vamos dizer assim, a dar celeridade pro processo, né? Caso você Mas talvez não precisa- compre o que você queira. Exato. E aí, o que você precisa fazer? Um bom especialista faz. Já avaliando a situação do cliente e vendo que ele não vai ter condição de ser contemplado dentro daquela janela que ele quer de tempo, com aquele lance, ele já faz uma carta um pouquinho maior. Então, fala assim, olha, para você quer 100 mil para comprar um terreno, por exemplo, no interior de São Paulo, né? E aí, eu não tenho, só tenho 10 mil. Aí eu já olho e falo, olha, esse 10 mil não vai ser suficiente para contemplar em 6 meses. Então, a gente tem que fazer uma carta de 120, por exemplo, para eu pegar 20 emprestado da carta e mais os seus 10 do bolso para a gente Caraca, reforçar o velho. seu lance. E aí ele consegue ter maiores probabilidades. Então é bom você já tem que pegar uma carta de crédito sempre um pouco maior do que o que você tá precisando realmente. Né? Pronto. Assim, tudo Não tem... sempre, né? Mas. Tudo tem prós e contra, né? Então, vem de graça esse valor? Não. Existe a taxa de administração que é cobrado também sobre esse valor que você está pegando emprestado de lance. Então, você vai pagar um pouquinho mais do que você tivesse feito uma como carta lance livre normal. ou com lance fixo, né? Isso que eu Isso, queria exatamente. perguntar. Quais que são os custos, assim, de se envolver num consórcio, se a gente for pensar em comparação com financiamento, enfim, com outras modalidades? Legal. Hoje a gente tem alguns custos, né, que são basicamente 4 taxas que a gente pode encontrar dentro de qualquer administradora. Algumas zeram algumas, outras cobram todas, como tudo, né? A gente tem uma variedade muito grande. A primeira é a taxa de administração, né, que é o valor cobrado pela administradora pela prestação de serviço. Então, ali que ela está fazendo de gestão do grupo e tudo mais. A segunda taxa é o que a gente chama de fundo de reserva. Então, o grupo ele vive de arrecadação. Se começa a ter inadimplência no grupo, não vai ter dinheiro para continuar entregando os bens. Verdade, isso é um problema, É hein, um velho? problemaço. Risco, né? Então, assim, Se por entrar isso num grupo meio pobre, se ferrou, velho. vai demorar. Tem como avaliar isso? Porque Tem que fazer um isso aí é recrutamento ali Tem antes. como né? avaliar, né? Tem como A avaliar. saudade financeira do meu grupo aqui que eu tô entrando? Saúde financeira? Saúde financeira, tem como. Você consegue ver pelo volume de contemplações. Vamos dizer assim, a maneira mais fácil. Então, você faz uma relação entre número de participantes e contemplados no mês. Então, tem um grupo que tem 1.000 participantes e tá saindo 3 por mês, cara, e o outro tá saindo 10, 20, já é um indício de como tá. Estão pagando lances a mais, né? no caso. Exato. E não só isso, mas a inadimplência tá mais baixa. Entendi. Né? E também tem uma regra, pessoal. Todo grupo que está começando, ele é mais devagar. Por quê? Porque boa parte do que você paga na parcela, ele já está descontando a taxa de administração da administradora. Então, o que vai efetivamente para as contemplações no começo é um valor menor. Então, por exemplo, eu pago R$1.000 de parcela, né, no meu consórcio. Vamos falar que a administradora pega R$500 para ela de administração e os outros 500 vai para o grupo para gerar as contemplações. Então, um grupo no começo ele é mais devagar para depois ele acelerar com o tempo. Então, a gente tem o fundo de reserva, taxa de administração.
A gente tem o seguro prestamista, que algumas administradoras colocam como obrigatório, outras colocam como opcional, que é o famoso seguro de vida, né? Caso aconteça alguma coisa com o consorciado, morte, invalidez, ela faz a quitação. E por último, a gente tem a taxa de adesão, que algumas administradoras podem cobrar, que é o quê? É uma taxa que ela cobra para você poder entrar no grupo. Então, ela meio que cobra assim uma entrada ali para você entrar naquele grupo. Não são todas. Então, quando você vai avaliar, você tem que avaliar essas taxas, e aí na somatória, é diferente do financiamento, é juros simples. Então, por exemplo, se uma taxa de administração imobiliária, ela vai girar na faixa hoje, grandes bancos, administradoras independentes, em torno de 20%. Isso significa o quê? Se eu contratar uma carta de 200 mil, no final de tudo, eu vou pagar 240. Vou pagar 20% a mais, que seria aí 40 mil de administração e custos. Entendi. Então, é um juro simples, independente do tempo que eu contrato essa carta. Legal. Entendi. E aí, para você entrar no consórcio, você só entra nele no começo ou você consegue entrar ali no meio de um grupo que já tá andando? E como você sai também? Legal, Se você não legal. quiser mais aquilo, você consegue vender isso para alguém? Cara, excelente pergunta, né? Todo mundo acha que os grupos são todas iguais, né? São todos iguais, mas na verdade não. Cada grupo tem suas características, né? Lá na Prefiro Consórcio, né? A gente tem uma plataforma, né, digital de consórcios, trabalhamos com mais de 10 administradoras, dá um total aí de 1.500 grupos de consórcio. Caraca. E por que a gente trabalha com todo esse portfólio? Porque a gente faz, de fato, um trabalho personalizado de escolha de grupo. Porque existem 4 tipos de grupos de consórcio. Existem aqueles que a taxa é baratinha, que ele vai lançar ainda. Então, o que o banco faz? As administradoras baixam ali e falam, galera, Ganhar um promoção, caixa rápido. vamos embora, vamos entrar. Esses grupos, para quem quer contemplar rápido e tudo mais, cara, é muito ruim, porque ele nem rodou a primeira assembleia. Você não tem as estatísticas desse grupo, você não sabe quanto que está contemplando, você não sabe nada, saúde, se vai ser um grupo bom ou não. Esse daí é mais recomendado para o investidor, porque o prazo é longo, é 200 meses. Então, a parcelinha vai ser muito barata, você vai pagando ali tranquilo, né? Eu tô sem pressa. Aí eu tenho um grupo novo. O que é o grupo novo? Ele já rodou a primeira assembleia e ele está ali mais ou menos a 20% do prazo, ele já rodou. Esse grupo novo, o que vai acontecer? É mais ou menos como uma corrida de 100 metros, né? Aqui na São Silvestre, o que acontece aí quando vai ter uma maratona, né? A São Silvestre, no começo dá aquela largada, todo mundo sai rasgando, né? Então, é exatamente isso que acontece num grupo novo. As médias de lances são lá em cima. Tá todo mundo querendo contemplar rápido. A parcela é muito baixa, porque o prazo é longo ainda, 180 meses, 200. E o consórcio só tem a taxa de administração, né? E aí, esse daí, para contemplar, você tem que ofertar um lance muito alto para você conseguir acelerar, né? Aí a gente tem a outra modalidade, outro tipo de grupo, que é o em andamento, que foi o que você questionou aqui. O em andamento, imagina um grupo de 200 meses. Ele já rodou 50, 80 meses, ele está em 120. Esse grupo, como que está o cenário dele? Muita gente já foi contemplado e já saiu, como se fosse uma fila. Então, aqueles lances absurdos já foram, tá ficando pessoas com menos pressa. Então, os lances vão ser mais baixos. Só que, em contrapartida, sua parcela vai ser mais alta, porque você vai ter que dividir o seu consórcio em 120 meses. E aí, a gente tem o último tipo de grupo, que é o grupo terminal. Esse grupo terminal, ele já tá na fase final. Lá na maratona, a galera já tá no trotinho, já tá esperando um abraço. Já tá ali morrendo no final, né? Literalmente, é o que acontece. Esses grupos, por exemplo, imobiliários, ele tá lá em torno de 80 meses, 70 meses. A parcela lá em cima, porque você vai ter que dividir por esse prazo. Só que os lances são irrisórios. Às vezes você consegue ali com 5% de lance contemplar, às vezes sem lance nenhum do bolso, só usando o lance embutido. Foi o que a gente falou da própria carta, você contempla. Então, quando um cliente ele chega para fazer um consórcio, ele tem que fazer um estudo de grupo. Para qual grupo que eu vou, aonde eu vou ter maiores probabilidades de contemplação dentro dessa janela de tempo que eu quero ser contemplado, né? E aí a gente consegue entender ali o valor de parcela que ele pode pagar, o cronograma de contemplação dele, quando ele quer, e o valor de lance que ele tem. E aí a gente tenta montar esse quebra-cabeça, óbvio, né? Com tecnologia e tudo mais ali, chegar... Não é um negócio fácil isso daí, né? Não. Realmente é algo que demanda, assim, bastante análise de dados, né? Então, você precisa lidar com bastante dados ali para você tomar uma decisão assertiva. E aí não tem portabilidade. Então, é um outro risco. Então, se você entra num grupo, já respondendo a segunda pergunta do cancelamento, né? Esse grupo é ruim, eu quero trocar para outro.
Amigo, não existe possibilidade. Por quê? A gente tem que imaginar o seguinte, o dinheiro que você pagou até aquele momento, ele não está com a administradora. O dinheiro que eu paguei até aquele momento entregou 10 imóveis para as outras pessoas. A administradora tem que zerar o caixa do grupo no final de cada mês. Então não é só isso, levantar a mão, devolve meu dinheiro, né? Então, você tem um ressarcimento na hora do cancelamento, mas como se fosse uma construtora, você tem o distrato. Então você tem algumas penalidades no meio do caminho. A multa. Então você tem a multa, a taxa de administração que é descontada. Então você vai perder ali em torno de 30% a 40% do que você pagou. Então é preocupante você querer sair do negócio. Tem Exato. que se planejar bem para entrar num negócio desse. Né? Exato, exato. Eu acho que uma primeira característica do consórcio é que a pessoa ela tá se organizando, né? Se planejando. E é um aspecto já diferente do financiamento, né? É outro momento. A gente fala assim, qual que é o melhor momento de fazer um consórcio? Quando você não precisa dele. Esse é o melhor momento. Né? Porque se eu já preciso do consórcio, é porque você já está com a intenção de compra ali na janela de compra ali. E aí o produto, às vezes, ele não consegue atender dentro daquilo que você precisa, né? Porque a gente modela, o consórcio é planejamento, a gente que traz essa velocidade com lance, com estudo de grupo para atender uma demanda específica, né? Mas o melhor momento é você se antecipar, quanto antes. Pensa em comprar uma passagem de avião, né? Vou viajar para Nova York, vou comprar final do ano que vem. Ó que beleza, né? Vou pagar barato. Vou viajar mês que vem. Você vai pagar o que tiver, né? Eu estou em cima do momento. E quando a gente faz um consórcio antecipado da data de compra, eu consigo ir mais tranquilo, ofertar lances mais baixos, eu vou participando do sorteio, eu vou ofertando lance fixo, e aí eu consigo ser contemplado sem dispor de tanto dinheiro. Agora, quando eu já quero fazer um consórcio e contemplar em 4 meses, eu não tenho o que fazer, eu tenho que entrar com tudo. Ou ofertando um lance forte, ou entrando num grupo em andamento, ou terminal e pagar uma parcela mais alta. Então, a velocidade com que você contempla o seu consórcio, ele também vai, vamos dizer assim, ele também vai acabar aplicando na sua viabilidade financeira. Ele vai determinar se o consórcio ele vai sair mais caro ou mais barato, né, para você. Então, essas questões são muito importantes. Para uma pessoa leiga fazer essa avaliação é difícil. Não, Porque o pessoal só até- para avaliar o financiamento já acha difícil. Tem vários tipos de financiamento. Sim, eu até ia perguntar, porque ele falou você estava falando dos tipos, né, de grupos que tem. E também comentou sobre o fato de não conseguir sair, né? Então, você entrou num grupo, você não consegue mais ter portabilidade. Então, você precisa avaliar muito bem, né? Você falou da inadimplência, né? Que dá pra gente pegar ali o número de participantes, o número de pessoas que foram contempladas, é uma forma de avaliar. Que outros pontos a gente consegue avaliar para falar, não, isso aqui é um bom grupo, ou varia muito referente a isso que você falou do momento, o tempo que você está disposto a esperar? Como que a gente avalia um bom grupo? Legal, bacana. O que ocorre, pessoal, é que assim, boa parte do conhecimento das informações ainda estão ligadas muito, disponibilizadas apenas às empresas que trabalham, né? Corretores. Dificilmente o cliente consegue ele ter esse nível, né, ali de informação para uma tomada de decisão. Por isso que é um pouquinho complexo. Mas assim, o que as pessoas podem avaliar? Vamos falar, eu aqui, o gerente do meu banco tá me oferecendo um consórcio. O que eu posso fazer para ter o mínimo ali, saber se tá legal ou não tá, né? Primeiro, é saber qual é o tipo do grupo, que foi o que a gente disse aqui, o novo, em andamento ou terminal, dependendo do prazo, né? Olhar as médias de lance dos últimos meses. Então, isso qualquer pessoa bater o olho, ela consegue lá saber os últimos 3 meses, qual o percentual que está contemplando, quantas pessoas estão sendo contempladas por mês, né? E, principalmente, as políticas de crédito daquele consórcio. Porque o que ocorre? Depois que você entrou no consórcio, entrou dentro do navio lá, já está rolando, você contempla. E aí você pensou em comprar um imóvel XPTO lá e não está dentro da regra do grupo, você não vai conseguir executar aquela compra. Tipo Então, assim, para existem você regras. usar a então tem carta para regras. fazer o pagamento daquele bem. Isso, exatamente. Então, você porque a precisa- administradora vai verificar Você o bem. precisa primeiro avaliar se aquele bem específico que você está querendo, a administradora do consórcio consegue contemplar. Isso é uma pergunta que eu tenho. O consórcio ele serve para quê? Para que tipo de produtos? Ah. Imobiliários? Hoje a gente Automóveis, tem mais coisa? Hoje a gente tem 6 segmentos principais no consórcio, né? Então a gente tem o imobiliário, né? O consórcio de imóvel, consórcio de automóvel, motocicleta, pesados, que envolve caminhões e máquinas agrícolas. A gente tem eletrônicos,
né? Também é uma nova modalidade que surgiu cada vez mais. Ficando Computador, notebook, notebook. MacBook, enfim, tudo, né? Caraca, Hoje, velho. querendo ou não, são bens de desejo aí, né? Sim. iPhone e Não, tudo e é mais. caro. Exato. Então a pessoa consegue fazer um consórcio. Posso contemplar um iPhone? Tranquilo. Você pode utilizar a carta. 14 mil reais ali. As você câmeras vai do pagando. estúdio aqui que são caras pra cacete. Tranquilo. Tendo uma nota fiscal, a empresa, né, produtora, emitindo uma nota, eles alienam ali e faz o pagamento. Você só precisa ver um grupo que tenha aquele Uhum. tipo Já de segmento que você tá buscando. Isso, porque eu não posso fazer um consórcio de bens móveis, um automóvel e comprar um imóvel, Tá. né? E nem Tá. o contrário. Não, Tem- você não já tem que consegue. ter destino certo. Já Não tem que ter pode só destino pegar o certo. dinheiro e querer fazer o que quiser depois. Não pode. Não tem como. Quais são os outros? Você falou de eletrônicos, tinha mais um, Tem né? mais um que é o de serviços. Que esse assim, tá acelerando muito. Que são serviços em geral. Então, eu posso fazer um consórcio para uma festa de casamento. Marcenaria, já recebemos Pronto. carta de crédito pra vender projeto inteiro de Isso. móveis planejados. Serviços, cirurgia plástica, viagem. Posso programar uma viagem dos sonhos aí com a família, ir pagando aos pouquinhos. quando- Avião dá? Avião dá. Será que a Virgínia comprou por um consórcio? Olha, velho, esses multimilionários sabem das coisas, velho. Se não sabe, tem alguém que Aeronave. sabe e fala pra eles. Então, Vamos investigar. Já entregamos aeronave, já entregamos barcos, né? Então, aham. tudo que tem chassi, que tem alienação, Uhum. você pode fazer consorciar, a gente chama. Eu lembro Ah, que a é. pessoa veio falar, viu, vocês aceitam carta de crédito? Eu falei, é dinheiro? Se for, minha filha, a gente aceita. Eu não tô com pressa pro barco. Acho que dá pra fazer um consórcio, né? Rodrigo? Mas, viu, qual que é o mais comum as pessoas fazerem consórcio? Hoje, assim, o que é cultural, né? Quando a gente fala assim, volume, hoje é motocicleta, que todo mundo, né? As grandes fabricantes, isso já é cultural ali, a primeira motinha e tudo mais. Tem um né, primo com que consórcio. tinha um consórcio aberto aí de uma moto. Exato. Então, né, isso é. Agora sim, o consórcio imobiliário tem crescido muito. Hoje, inclusive, quando a gente fala em créditos vendidos, ele é o segmento que mais tem maior volume, né? Por conta do ticket também, e esse né? de automóveis passa o do mercado imobiliário, mesmo o ticket do produto sendo muito maior? Em número de consorciados, sim. Mas em valor? Em valor, não. Em valor, o imóvel é o Ainda maior. É o maior. Hoje a gente tem mais de 9 milhões de consorciados ativos, né? Se a gente pegar Brasil isso, inteiro, todos. todos. Tudo, 9 milhões. Que vai corresponder a 4% do PIB, né? Hoje em crédito. Então, consórcio é um segmento que acelera a economia do Brasil, né? Então, a gente está falando de 4% do PIB, mais de 290 bilhões, né, de reais aí que são injetados, que é um crédito que vai virar um imóvel, uma casa própria, que vai virar um carro, que vai virar uma moto, que vai acelerar uma indústria, né? O agro. Eu vejo o consórcio até como uma forma de proteger as pessoas delas mesmas. Porque você pensa bem, às vezes a pessoa meio tá desorganizado. Se você não a sabe pessoa guardar dinheiro. sabe né? guardar dinheiro, não sabe fazer Não o sabe dinheiro investir. trabalhar por você, às vezes é melhor você botar num consórcio mesmo, porque tá lá, alguém tá cuidando pra você, você vai ser contemplado de qualquer jeito e não fez merda com seu dinheiro, entendeu? Então é uma forma, né? Exatamente. A gente sempre pensa o consórcio assim, num produto bem flexível. Eu penso ele em 3 grandes frentes, quando a gente olha um consórcio. A gente chama de API, aquisição, poupança, investimento. Aquisição o consórcio é uma alternativa de crédito, né? Então não deixa de ser. Por isso que quando a gente pega a curva de crescimento do consórcio, desde 97, que é quando a ABAC começou a verificar o número de cotistas ativos no Brasil, a gente vê que o consórcio só cresce, mesmo em tempos de crise. Quando a gente pega 2008, né, a crise subprime do imobiliário nos Estados Unidos, o consórcio cresceu 10% no Brasil em número de cotistas. Por que isso acontece? Porque em momentos de crise, o consórcio ele se torna alternativa de crédito, porque a gente tem uma escassez no mercado, os bancos restringem a liberação de financiamento, aumentam as regras, endurecem ali e as pessoas querem continuar consumindo. Verdade. E aí eles, deixa eu ir pro consórcio que a análise é mais tranquila, porque o risco da administradora é pulverizado, não é dela. Antes, né? E você acredita que a gente tá nesse Entendi. momento agora no Brasil? Eu acredito que hoje, com a Selic do jeito que tá, né, são duas frentes. O consórcio está batendo recorde. Se a gente analisar aí os números que saíram, tá saindo diversas matérias, né? O último trimestre nosso, o consórcio cresceu 25% comparado ao último trimestre de 2022. A gente está numa crescente, consórcio batendo recorde por 2 motivos. Primeiro, justamente isso, restrição de crédito no mercado. Tá mais difícil, né, as pessoas terem acesso, então tá se tornando uma alternativa de crédito. E segundo, a própria taxa Selic, né?
que aí acaba cada vez mais aumentando a viabilidade financeira do consórcio frente a outras linhas de crédito. Né? Então, a pessoa olha e fala, olha, não tenho condição de fazer isso, né? Isso aqui não vai caber no meu bolso. Fazer o quê? Eu vou ter que me programar melhor, vou ter que dar 2 passos para trás, começar um consórcio e ir mais devagar para conseguir chegar lá. Legal. E quando a economia acelera, o consórcio acelera também porque começa a sobrar dinheiro. E as pessoas começam a fazer lances sonhar, maiores. E a sonhar também, né? Sobrando aqui, poxa, agora eu vou fazer um consórcio de uma moto. Agora eu vou fazer o consórcio de um carro. Verdade. Então o consórcio acaba sendo um camaleão dentro da economia no Brasil, né? Por isso que ele tem uma crescente, um mercado muito sólido, né? De aceleração. Então a gente tem o API, aquisição, poupança e investimento. Aquisição, compras de bens, né? Linha de crédito. Quando a gente fala em poupança, como foi citado aqui, é uma ferramenta de disciplina financeira, sem sombra de dúvidas, né? O brasileiro não é educado financeiramente. O consórcio, ele blinda o dinheiro, né? Da própria pessoa, porque às vezes quando a pessoa consegue guardar, né? Que é muito difícil. Ele fala, ó, quando sobrar o dinheiro no final do mês, eu vou guardar. Aí quando sobra, o cara relaxa, vai fazer um churrasco, já vai dar uma saída, Deixa ele olhar um distrato né? ali pra ele ver se ele não volta atrás Ele do toma churrasco. decisões emocionais ali. Então, bora. e aí o consórcio acaba sendo uma ferramenta. Sabe aquele ditado? Se você não faz uma dívida, você não tem nada, filho, né? Todo mundo ouviu isso do pai. Aí vem um boleto, você paga. O boleto você paga, mas você mesmo se pagar aguardando é difícil, né? E aí ele acaba sendo essa ferramenta de disciplina, né? Então ele tangibiliza um sonho da pessoa, que é algo assim para ela é muito difícil chegar, porque é muito distante. Primeiro imóvel, a gente fala déficit habitacional do Brasil é gigantesco, né? Então tá muito longe em micropílulas, né? Fala aqui, ó, vai por aqui, cara, que aqui é certeza, você vai pegar. E a gente brinca que é o seguinte, nem a morte pode tirar o sonho daquela família. Porque se ele fez com seguro de vida e acontece alguma coisa no meio da jornada, a família vai usufruir daquilo. Né? Então, quando o N entra num consórcio, ele comprou o imóvel. Tá feito. O imóvel tá comprado. Agora é a paciência de construir ele na linha do tempo, né? Dentro da realidade dela. Então, a poupança é como, uma ferramenta de disciplina financeira. E aí a gente tem um investimento, que é algo muito polêmico, né? Isso é uma loucura na internet. Lá no YouTube, no meu canal, no Compra Planejada, a gente... comentários ali de prós, contras, vira uma loucura, né? Dá vontade de comentar, né? De dar seu ponto de vista. Sim, tá ali, né? Vira ali um Palmeiras e Corinthians ali, né? Um negócio, ali você fica só no meio ali, ajustando. E o que eu penso disso? E o mercado cada vez mais está enxergando possibilidades de rentabilidade no consórcio devido ao nosso cenário e devido à digitalização do produto. Então, a gente fala que, assim, consórcio, pela essência, ele não é um investimento. Mas o investimento com consórcio, por que ele não é um investimento? Porque não é igual você investir numa renda fixa. Investe um valor, vai ter um ganho. Garantida. Não vai, ali você está pagando uma taxa de administração, é diferente. Porém, o investimento no consórcio, ele mora nos detalhes. Por quê? Porque imagina o seguinte, um imóvel, né? Eu compro um imóvel na planta, ele está ali, eu comprei um projeto, né? Comprei o risco ali da construtora falir, toda aquela coisa, atrasos, eu pago mais barato. O imóvel vai sendo construído, ele está pronto. Esse imóvel valorizou. Se for vir uma pessoa comprar agora, não vai pagar o mesmo preço que eu paguei há 3 anos atrás. Consórcio é a mesma coisa. Eu faço uma carta de crédito. Estou pagando uma parcela ali todo mês. Aí eu paguei 2 anos daquele consórcio. Foi contemplado. Quando ele é contemplado, é crédito pronto para usar. Eu, como consorciado, posso vender a minha carta de crédito para você, que está com pressa e não tem tempo de passar o processo que eu passei. E nessa venda, eu posso pedir o que foi pago para mim, em parcelas, mais uma rentabilidade, um spread, uma valorização, porque ele está pronto. Isso se chama mercado secundário de consórcio, que hoje no Brasil é gigantesco. Caraca. Então, assim, as pessoas são imediatistas, elas chegam e falam, Dan, eu quero contemplar em 2 meses. Aí eu olho e falo, cara, é um risco muito grande. Por mais que a gente pode trazer probabilidade, estudo de grupo, tudo, você tem que ter uma flexibilidade de tempo, não tem como garantir uma contemplação. Só se você der 100% de lance lá, né? Então, 99%. Fora, é loucura que vai. Ao contrário, é lance livre. Eu ofertei no aplicativo aqui, o outro cara lá naquele mês pode dar 1% a mais. E não tem como ver o lance dos outros, né? Não tem como, não tem como. Você só paga o lance, obviamente, se você for contemplado. Tá. Se eu não for contemplado, eu tenho que ofertar novamente no próximo mês. Né? Mas aí a pessoa está naquela urgência. Então, 2 meses eu preciso estar no imóvel, preciso entregar o imóvel alugado para o inquilino, porque, né? E aí a gente chega e fala, ó, tem uma solução, cara. O consórcio não vai te atender, mas tem uma carta contemplada aqui do fulano. Você não quer? A quanto que ele está pedindo? X.
A pessoa vai pagar o que ele pagou, mais uma rentabilidade para ter esse crédito imediato, mas mesmo pagando isso, se ele fizer uma conta contra o financiamento, ele vai ter uma baita de uma economia. Tá. Então, hoje, criou-se um mercado onde tem mais gente querendo cartas contempladas do que cartas contempladas para vender. O cara contempla lá a carta dele, ele não vai usar, e aí ele simplesmente põe no mercado? Tipo um Exato. marketplace de cartas de crédito? Exato. Hoje, Aonde que se vende carta de crédito? hoje por legislação, as administradoras de consórcio não podem comercializar cartas contempladas. Mas dentro da legislação tá escrito o seguinte, ela contém que o consorciado ele pode transferir o seu consórcio, inclusive receber valores a qualquer momento, estando contemplado ou não. Então, na hora que ele é contemplado, a própria demanda de crédito, né, no Brasil, hoje você paga lá custo efetivo total 10%, 12%, e ali você, de repente, contempla a sua carta num sorteio. Você tem ali uma linha de crédito de 1,5 ao ano. Então, você joga um spread e vende para uma pessoa por 4,5 ao ano. E mesmo assim, vai estar muito mais barato o financiamento e essa pessoa lucrou. E o lucro, pessoal, é muito alto. Né? Então a gente tem ali, você acaba triplicando o valor pago, quadruplicando. No caso, a administradora ela funciona meio que como um corretor daquela carta do cliente que foi contemplado e aquele que está com mais pressa, só que ela não recebe nada por isso. Ela só conecta o cara, ó, tem um cara aqui com uma carta sendo contemplada, ele está disposto a vender, você quer comprar? E aí os dois ganham nessa operação, ou ela nem pode fazer isso. Então, só para entender como que funciona o segmento de consórcio. Existem as administradoras, que são os fabricantes dos produtos, né, dos grupos, que são as gigantes, bancos, Tipo... e abaixo deles existem as corretoras, que são como se fossem corretoras de valores, aí, de investimentos. Essas corretoras no meio, elas podem fazer essa transação, né? Inclusive ser remunerado. Outra pergunta, Tess, que Claro. você falou das corretoras. Você falou que envolve muitos dados, né? Não chega muito para o cliente final isso, é mais ali concentrado nas corretoras. Essa é a pergunta, se é nas corretoras ou é na administradora que fica concentrado isso? Nas corretoras. Nas corretoras. E aí a gente está conversando com você aqui, que é uma pessoa que já tem uma certa audiência, já está no YouTube, tem experiência nisso. Mas como que as pessoas avaliam se uma corretora de consórcios ela é boa se ela não está tentando só vender realmente a carta de crédito, ou ela está tentando realmente ver, não, no seu caso específico... Tem conflito de interesse? Tem conflito de interesse. Como é que a pessoa, no frigir dos ovos, ela avalia isso quando ela está procurando um consórcio? Para saber se ela não está sendo enganada. Legal. Esse é vamos dizer assim, na jornada de compra de um cliente, esse é o maior fator de atrito. Né? Hoje, quando a gente entra Reclame Aqui e tudo mais, a gente vê que a maior parte das reclamações do consórcio está ligado ao processo de vendas, né? Não ao administrador em si. Então, quem que consegue coibir, vamos dizer, e consegue aí qualificar ali os corretores? A administradora. Então, existem administradoras que são extremamente rigorosas, o cara pisou fora da linha aqui num ponto, cara, descredenciado. Né? Não pode mais vender o produto. E existem empresas que vista grossa e toda aquela coisa, como tudo, vai né? vender no mercado. E abraço. Sim. Até por isso eu fiz essa pergunta, para ajudar o pessoal de casa a entender. Vou fazer um consórcio, como é que eu sei se é bom para mim ou não? Não sei avaliar, vou achar alguém para me ajudar. Mas como é que eu sei se essa pessoa sabe mesmo, né? Legal. Primeiro de tudo, ele pode jogar no YouTube Compra Planejada, né? Que lá hoje é o maior canal de educação em consórcios do Brasil. A gente tem mais de 250 vídeos, né? Super explicativos que ajudam aí. Justamente foi essa necessidade que fez a gente ir para a internet. Legal. Hoje existe um desconhecimento muito grande do que o produto pode fazer, das pegadinhas, né? De tudo ali. Então a gente sentiu a necessidade de criar esse portal, né? Essa plataforma. Eu queria te perguntar, como que você descobriu esse negócio? Você falou, não, isso é um negócio bom e vou virar especialista Como nisso. que você entrou nisso, né? Cara, eu tô no consórcio desde 2012, né? Já faz um tempinho aí, mais de 11 anos no segmento. Eu sou engenheiro por formação. Olha, né? a gente também é. Legal, pronto. E engenheiro, assim, eu sou cético, né? A gente quer ver números, né? dados. Se você não tem dados, você é só mais uma pessoa com opinião, né? Então, o consórcio, eu olhei ele muito com isso também. Cara, como é que é isso aqui? E aí, fomos analisando. Chamou atenção. Estratégias. Eu era da construção civil, né? Então, eu trabalhava em uma indústria de linha amarela. Então, uma empresa que fornecia máquinas de construção e mineração. Né? E é incrível, mas as pessoas não sabem isso. Grandes construtoras, grandes empresas, frotistas compram com consórcio. Então, eu cansei de negociar com o diretor financeiro, diretor comercial de operações de grandes mineradoras daqui do estado de São Paulo, e a gente discutindo lá 50 cartas de crédito, 80 consórcios para renovação de frota dentro do planejamento estratégico de 5 anos da empresa.
Então, isso é mais comum do que a gente pensa. A gente tem muito esse pensamento que a consórcio é para quem é pobre. É quem não sabe investir, não sabe, precisa pagar alguém para guardar dinheiro. Quando a gente tem essa mentalidade, grandes empresas estão investindo, trocando frota, viabilizando negócios com consórcio. E aí foi aí que eu fiz uma transição, né? Eu acabei saindo dessa empresa de máquinas, né, de linha amarela, e acabei sendo chamado para uma administradora de Curitiba. E aí, nesse momento, eu já fui para um cargo de gestor, onde precisava desenvolver os nossos parceiros, as nossas corretoras. E aí eu percebi que eu precisava criar essa autoridade na internet, porque a gente começou lá atrás, em 2018, a esbarrar com influencers, com pessoas que estavam tomando o lugar nas redes sociais e falando coisas de achismo, né? Que nem Falando era coisas especialista. erradas sobre consórcio, valorizando investimentos. Pronto, né? Conflito de interesse, tá certo. A pessoa vai estar lá para defender o dela, né? Aham. Cada um ali, né? Ela dali, da onde vem o budget dela, né? Aí é com ela. Mas, enfim, aí a gente via que aquilo ali estava começando a impactar ali o Negativamente o mercado de vocês, o né? mercado, as negociações, e foi aí que eu vi que não tinha ninguém levantando a bandeira naquele momento dentro do consórcio, né? Eu falei, se não tem ninguém, né? Porra, não tem ninguém, 9 milhões de pessoas fazendo consórcio. Cara, aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não é possível, né? O que me deixa indignado não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? Já falando aí do grande mestre, né? E eu falei, cara, temos que fazer alguma coisa, levantar essa bandeira. E foi aí que a gente começou, né? E, obviamente, comprou uma baita briga, né? Ali nos primeiros vídeos e tudo, hater e aquela coisa toda. E hoje a gente brinca lá que a gente tem a comunidade dos planejadores, né? Então, hoje a gente tem pessoas engajadas que tiveram resultado, que defendem ali, que trazem, né, um outro olhar sobre o produto, né? Mas o hater deve ter ajudado vocês a crescer um Também, pouquinho, né? a gente solta e deixa rolar. Foi bom ter hater no começo. Deixa rolar aí, né? É isso aí. Então, Hater, te amo. Ó. Hater. e aí, assim, para uma pessoa leiga, né, fazer verificar aí de fato se é confiável aquela corretora, aquela administradora, tem alguns passo a passos, né? Então a gente brincou sobre o canal, mas obviamente é pegar conteúdo, é pesquisar. O problema é que as pessoas fazem e depois vai pesquisar. Esse que é o problema. Mas se já fez tudo errado, não tem mais o que Ela fazer. vai pesquisar o problema. Não, eu tô passando por isso. Como é que resolve? Exato. Aí complica, né, cara? Então tem que fazer o dever de casa antes. Sim. Depois, assim, você pode pegar o nome da administradora e jogar no Banco Central. Tem a relação completa de administradoras tem no lá. Banco Central, Tem então. no Banco Central, todas que são autorizadas. Se você viu lá que o consórcio XPTO ele não está nessa relação, cara, já não tem confiabilidade nenhuma que aquilo ali é algo sério, né? O seu dinheiro, de fato, pode estar em risco. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ir no site da ABAC, né? Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Lá você tem uma relação das administradoras que são credenciadas nessa associação, que é uma das mais sérias e que representa, de fato, o segmento no Brasil. Então, não estando lá já é um problema, né? E, obviamente, reclame aqui para poder avaliar e, principalmente, que é o grande problema, né? São as facilidades, são as promessas, é o jeitinho, né? Aquela coisa de você vir com uma expectativa lá em cima, querer um milagre e o cara tá prontinho, querendo a comissão, o cara vem, vai dar tudo certo. Não, mas eu quero ser vai dar tudo contemplado em um certo. mês. Não, fica tranquilo que vai dar certo. Cara, esse é o grande problema, né? Então, o que o Banco Central, o que as organizações estão fazendo para isso? Estão capacitando melhor os profissionais. Então, primeiro, né, a internet vem para isso. Nós mesmos, né, criamos aí um Congresso Nacional dos Profissionais de Consórcio, onde a gente reúne anualmente mais de 500 profissionais do segmento, com imersões para treinamento e tudo mais. E os órgãos estão fazendo também. Então, você pega, por exemplo, a ABAC, ela criou aí o seu treinamento, o seu certificado PCA 10, validando ali os profissionais. Então, tá todo mundo de olho de trazer mais qualidade cada vez mais, trazer mais segurança. Pô, e Mas é um negócio problema. difícil, né, meu? Porque a pessoa, ela fala, não, tem um sonho, quero fazer tal coisa. E aí você precisa avaliar qual que é o produto, qual que é o tipo de investimento que ela vai fazer, do tamanho do valor mesmo, né? Porque deve ter grupos que são para valores maiores, grupos para valores menores. E isso daí, para uma pessoa conseguir fazer sozinha, é muito difícil. É muito difícil. E a mesma questão que acontece com corretores de imóveis, com assessores de investimento. Você fica sempre preocupado se o cara ele vai querer ali tá ganhando alguma taxinha em cima de você melhor, né? Porque ali ele tem um vínculo melhor com aquele banco, com aquele grupo, com aquela corretora. Então, meu, é complicado isso, né? É complicado, né? E eu acho que é um processo de, vamos dizer assim,
de construção de maturidade do mercado, né? Então, assim, quando a gente fala em investimentos, né? Lá atrás, aí toda essa digitalização, todo esse conceito foi também elevando o nível das pessoas, né? A informação acabou ficando mais fácil acesso e tudo mais. O consórcio, eu penso que também está nesse caminho, sabe? A gente está nesse caminho de cada vez mais estar disponível para as pessoas, né? E aí, cada vez mais vai ficando mais difícil, né? A pessoa entrar nessas presepadas, né? Vai tendo mais consciência do que, de fato, é lícito, do que não é, do que é possível. Então, acho que o principal problema do consórcio é a pessoa entrar com uma expectativa super alta e a realidade dela é outra, né? Então, a gente precisa trazer a pessoa aqui e falar, meu amigo, ó, aqui, com o que você tem, né? Então, e as pessoas vêm, assim, é um negócio muito doido. Tipo assim, eu quero uma casa de 500 mil, legal. Quanto você quer pagar de parcela? R$1.000 e, tipo, tenho 10 mil de lance. E aí, quando que sai? Quando que sai? Assim, aí você... E aí a pessoa entra... Daqui 20 anos. Não, mas aí eu Tipo acho assim, que assim... Aí você tem que trazer, pessoal, é o seguinte, com a sua renda no Brasil, o seu imóvel tem que ser um imóvel de 200 no máximo, tem que ali todo fazer, né, um trabalho quase de educação Mas daí não é a pessoa financeira, que de não, planejamento. não é que ela quer se planejar, ela quer ser um pouco esperta também, né? Sim. Tipo, tem a diferença da pessoa que tá se planejando da pessoa que quer ser espertinha e, né? Junta a fome com a vontade de comer, né? Então chega aquela pessoa que já quer ali acreditando em promessas, em milagres, acha que o consórcio é um milagre, Aham. e junta pessoas, né, assim, vendedores e profissionais que querem se aproveitar disso, né? Aham. E o cara tá nem aí, Pô, não vende tem lá umas mesmo. pessoas que ficam muito tristes assim, tipo, pô, nunca sou contemplado, nunca chega a minha hora. Aí começa a mandar mensagem, fala, e aí, ó, Dan, não vai contemplar nunca isso daí? Deve ter uns clientes que reclamam, não tem? Cara, tem. Assim, óbvio que, né, você tá ali pagando, você tá investindo, vamos dizer assim, né? É que, assim, é muito questão de mentalidade, né? Aham. Se a gente for parar pra pensar, beleza, o consórcio demora, mas, pô, se eu for juntar essa grana, quanto tempo eu vou levar pra comprar isso de fato, né? Uhum. Ou, sei lá, se eu for pra um financiamento, né? Você comprou, tá dentro da casa, mas não é seu ainda, literalmente, né? Quantos tá retomando imóveis, pessoas perdem. Então, você tá ali vivendo um sonho, mas você ainda tá construindo aquilo, né? Então, ninguém fala do outro lado, né? Que é o lado... E eu já tive dos dois lados, né? Eu tenho mais de 32 cotas de consórcio, né? No meu currículo. E financiamentos também. Mais de 2 financiamentos. Imobiliário e tudo mais. Ninguém fala do outro lado, da porteira para dentro. Quando você paga 50 mil de parcela no ano, você vai ver seu saldo devedor baixou 10 mil, 15 mil. Aí você fala o restante do dinheiro, para onde foi, né? Tudo de juros. Então, assim, é feito, né, de uma forma que as pessoas falam, demora o consórcio. Mas não, é o real que essa pessoa poderia chegar lá, de fato, É a realidade, juros. É a né? realidade. Porque quando ele entra num financiamento, entra na casa, ele não tem o bem ainda. Ele ainda tá nessa fase de construção. Aí na hora que ela quita a última parcela, que ela fala, ufa, a casa é minha, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nisso tudo surgiu uma dúvida. Quando eu sou contemplado no consórcio, certo? A casa veio. Essa casa é minha? Ou só quando eu terminar de pagar a carta de crédito? Isso, quando terminar de pagar a carta de crédito. Então ela fica alienada no banco. A questão é que você paga, vamos dizer assim, é óbvio que tem a taxa de administração, mas você paga um valor mais justo, né, por aquilo. Você continua meio que pagando financiamento, mas a casa já é sua, como você se já pode morar. Como se você tirasse a fração dos juros da parcela, né? Da Tipo parcela, então quando você pega é metade de um financiamento, né? Menos da metade chega em casos. Por exemplo, tem administradora, a gente fala o seguinte, que hoje só não faz consórcio quem não quer. Por quê? Hoje existem administradoras que deixam você pagar metade da sua parcela, que a gente chama de parcela reduzida, até o momento da sua contemplação. Isso significa o quê? Que eu posso entrar e fazer um consórcio de 35 mil reais, pagando 197 reais por mês. Aí você fala pro camarada lá, vai lá, junta 197 reais por mês. O cara não consegue. E a gente gasta com gastos invisíveis. Cara, um iFood, um não sei o que, você gastou 200 pau. E ali, se você tivesse ali pagando, não deixa um débito automático. Esquece aquilo ali. Que de repente, né, para a pessoa, não vai diminuir o padrão de vida dela. E ela consegue juntar ali, e num tempo ela vai receber uma ligação e falar, viu, seu carro novo aqui já tá liberado. É só você vir pegar. Opa, maravilha. Né? Que é o que todo mundo quer receber, né? Sim. Até puxando um pouquinho, eu queria até propor um desafio, eu acho que é. A gente consegue definir aí, com base na sua experiência, perfis de pessoas que, pô, não, esse perfil aqui, o consórcio é ideal para ela. Você consegue definir isso num perfil de pessoa? Sim, sim. Investidor, uma pessoa que está com uma renda um pouco mais baixa, enfim. Legal. Hoje a gente tem alguns caminhos, né? Primeiro, assim, quando a gente tem aquelas pessoas que têm a dificuldade mesmo, né? A pessoa mora de aluguel e ela, assim, meu sonho é sair do aluguel, tá? E aí você olha, viu, quanto que você já guardou para isso, né? Como que tá aí essa jornada sua, né?
E a pessoa, não consigo, tô aqui tanto tempo. O consórcio acaba sendo uma ferramenta para direcionar ela para o alvo. Fala que, não, vem meu amigo, aqui você vai. Né? Então, fique tranquilo, entra na fila aí, espera, vamos pagando, e pessoas passam a vida inteira e não conseguem realizar, né? E ali você tem essa certeza que você vai, né? E ainda com dinheiro corrigido e tudo certinho. Então, primeiro essas pessoas têm de fato essa dificuldade. Do outro lado, a gente junta aquelas pessoas que não gostam de pagar juros. Então, de fato, fazem conta. Eu vou financiar, poxa, eu vou pagar um imóvel e meio a mais, né? Então, poxa, eu poderia estar fazendo o que com esse recurso? Né? Então, eu vou procurar outras formas de comprar. E aí entra o consórcio como alternativa de crédito. E a gente tem as pessoas investidoras, que são o quê? São aqueles grandes investidores que já têm uma educação financeira, a pessoa diversifica e quer mais diversificação. Então, eu já tenho bolsa de valor, eu já tenho FIIs, eu já tenho renda fixa, eu já tenho tudo. E aí a gente chega para essa pessoa e fala, ó, agora a gente vai para o consórcio. Aí a pessoa até assusta, mas como consórcio? Toda essa rentabilidade que você tem, 300 mil aplicado, gera 3 mil reais para você, a gente vai fazer um consórcio de 1 milhão, e esse 1 milhão ou 10 cotas de 100 mil, e quando contemplar essas cotas, a gente vai revendendo. Só para vocês terem um exemplo, né? Uma carta de 100 mil reais hoje, pagando meia parcela até a contemplação. Então, pagando uma parcela reduzida, você vai pagar 340 reais por mês. Que você demore, entrando num bom grupo, usando estratégias de lance embutido, tudo certinho, você demore, sei lá, 30 meses para contemplar. Você vai ter pago lá na casa de 10 mil reais aí em parcela. Uma carta contemplada de 100 mil, hoje no mercado você consegue vender ela por 25 mil reais, 30 mil reais. Então, você consegue ter uma alavancagem financeira muito alta. Né? Caraca, explica de novo isso daí, que agora vamos lá, pegou, agora interessou, né? Agora interessou. Deixa eu até botar uma Gastei 10 mil, vendi por 30, que história é essa? Né? Volta nesses números aí, né? Legal. Esse é o investimento em consórcio, Tá. né? Que eu falo que mora nos detalhes. Uhum. Então, se você fez uma carta de 100 mil reais, né? Tá. Então, é como se você tivesse comprado um imóvel na planta. Tô Uhum. pagando os 340 reais, que é meia parcela. Certo. A parcela normal é 680 reais. E eu tô pagando ela lá tranquilo. Passou 3 anos, vamos falar 30 meses, para ficar mais fácil a conta ali, eu paguei, vai, arredondando 10 mil reais em parcelas. Ela está contemplada. E aí eu falo, eu não quero usar, eu fiz para vender. E aí chega uma pessoa desesperada lá, querendo já a carta contemplada que eu preciso para ontem, e aí eu vendo essa carta para essa pessoa, faço uma transferência, uma cessão de direitos, né, da minha carta de crédito. E quanto que eu posso cobrar por isso? Hoje, assim, óbvio que a gente fala que tem que fazer um cálculo de custo efetivo total. Mas vamos falar aqui, português claro, na média, você vai conseguir vender em torno por 25% do valor total da sua carta. Então, uma carta de 100 mil, ela vai valer 25 mil reais. Entendi. Se eu paguei 10, eu tenho aí basicamente aí o dobro de rentabilidade. Aí o cara que compra, ele paga, vamos supor, 25 mil, e ele continua pagando depois A parcela. o lance. A parcela, continua pagando as parcelas, já pega a carta de crédito e vai comprar o bem dele. Mas a carta dele continua sendo a de 100 mil. Continua sendo anterior, 100 né? mil. Que loucura Então, isso, é velho. como E a se- pessoa, e a outra pessoa... E aí no final vai- ela vai pagar, tipo, 115 mil reais. Sim. Mais ou menos. Mais um pouquinho Mais ali a taxa, que você mais a taxa de cobrou. administração. Isso, exatamente. E pra pessoa que tá comprando, compensa mais do que fazer um financiamento, do que Pronto. fazer outra coisa assim. Exato. E aí, o que acontece na prática? Você virou um banco. Puta merda. Você, é um credor. Você tá entregando crédito para as pessoas. Então, hoje, esse é o maior mercado do consórcio. Né? Hoje, a gente tem, assim... Caraca, velho. A gente tem clientes na Prefiro Consórcio que tem 30 cartas de crédito. É só pra ele vender quando ficar pronto. E aí, eu vou te dar mais uma visão. O que você vai fazer? Você vai pegar essa carta de 100 mil, você vai vender, você vai pegar 30 mil reais. Tá. Aí você vai investir numa renda fixa, Uhum. você vai investir onde você quiser, que vai dar lá hoje com a Selic. Nossa, vamos falar 1%? E aí você pega o dinheiro, compra outro consórcio, vai lá, deixa contemplando, aí enquanto você paga o outro. compra 2 consórcios, né? Porque você já livrou daquela dívida. Você já dá pode, pra compra pegar mais 2, aí cada uma que você vende, você faz mais 2. Cada uma que você vende, você faz mais 2. E aí você vai fazendo o efeito bola de neve. Então é uma forma de você diversificar. Quando uma pessoa chega, eu quero investir em consórcio, tenho 200 pau. Eu falo, não, meu amigo, eu não quero 200 mil. Eu quero que você deixe o seu 200 mil aplicado e eu quero capacidade de pagamento. Quanto que esses 200 mil gera em parcela aqui pra gente alavancar isso em venda de crédito? Então, por exemplo, poderia pegar lá uma parte da minha reserva de emergência que eu tenho hoje, entrar num consórcio e pagando as parcelinhas lá. Fui contemplado, eu vendo ela, aumento minha reserva. Pronto. Exatamente. Isso é investir em consórcio. É um tipo de investimento. Você Tá. tem outros. Isso, claro, se eu estiver disposto a esperar o tempo da contemplação. É um investimento de médio a longo prazo, né? Então não é algo que eu quero acelerar, não dá.
Porque se eu der lance, queima a minha margem de venda. Eu posso vender por 25%, 30%. Como que eu vou dar um lance e aí eu vou ter lucro na venda? Não tem como, né? Então eu tenho que deixar o negócio rolar. E aí, óbvio que tem estudos para aumentar a probabilidade, né? Que aí são coisas mais técnicas, mas a gente consegue alocar, por exemplo, em vez de fazer uma carta de 1 milhão, eu faço 10 de 100. Eu pulverizo o meu risco e aumento minha probabilidade, que a gente faz aquele efeito rede no grupo. É muito mais difícil vender uma carta de 10 milhões do que uma de 100 mil, né? E fora Tem que mais liquidez, né? tem mais liquidez. E por que 100 mil? Apesar que você fala, mas aí não dá para comprar nada em São Paulo com 100 mil. Tá, mas eu posso juntar com outras cartas. Se cada um aqui tem 100 mil contemplado, eu junto os 3 e vendo para a pessoa por 300. Legal. E aí paga cada um separado. Entende? Então, isso é investir. Aí um outro lado de investimento que está crescendo muito. A gente chama de autoquitação, que é o quê? Imagina você comprar um imóvel pagando só 20% dele, 30% dele, que é exatamente isso. Eu faço o consórcio, eu vou pagando uma carta de 1 milhão, você consegue pagar a parcela de 2,5 pau. Tá. E aí se eu estou pagando lá, passou 30 meses, poxa, eu paguei lá 60 mil reais, né, de parcela, contemplou. A partir daí, eu loco, eu compro um imóvel, ponho para alocar e o próprio inquilino vai pagar o meu consórcio a partir dali. E diferente de um financiamento que pontua no Bacen, eu posso ter vários consórcios, posso ter 10. Às vezes você financia um imóvel no banco, ele já fala, você está bem atendido. O crédito fica aqui. Eu ia te travado. perguntar dos 30% da renda. Isso entra no consórcio também? Isso entra, tá? Mas ele não olha os outros consórcios Como que você assim? tem. Como assim 30% da renda? Assim, pra que você só fazer pode um- comprometer. Você só pode comprometer 30% da sua renda para pagamento de financiamentos. Você não vincula com outros que você faça, mas você não pode ultrapassar o seu limite de Isso. 30% da sua renda. Renda formal. E você não pode passar 30%, mas o que acontece? Ele não olha seu endividamento, porque ele não pontua no Bacen. Por exemplo, eu tenho um consórcio. Se eu for fazer um financiamento, a administradora ou a financeira não vai olhar o meu consórcio e falar, não, peraí, você já está tomado de crédito. Porque consórcio é tido como investimento. Uhum. Então, eu estou pagando como se fosse uma poupança ali. Então, eu posso ter 10 consórcios que ele não vai ali impactar. Vai falar, não, já tem consórcio demais, você não pode fazer mais. Não é considerado uma dívida pro Não, banco. não. Meu, Então, uma forma. E a terceira forma, né, tem mais uma aí, né? Então, a gente já falou de duas, né? Que é o lucro alavancado, que é a Sim. revenda. Né? revenda. Que isso é fenomenal. Hoje tem acelerado muito, né? As vendas de consórcio. Segundo, autoquitação, que é você alugar e realmente ali quitando as parcelas do seu consórcio, construindo patrimônio, né? E terceiro, é você aplicar a sua carta de crédito no fundo comum do grupo. O que seria isso? Eu estou pagando meu consórcio, fui contemplado, tenho uma carta de 100 mil reais, eu não quero usar. Esse 100 mil não fica lá parado. A administradora pega esse dinheiro e aplica num fundo de investimento ou em títulos públicos federais, né? E aquilo vai te render. Então, normalmente, hoje com a Selic, 0,80%, 1%, é sobre o valor da sua carta de crédito, não sobre o que você pagou. Entendi. Então você ganha uma rentabilidade de um dinheiro que você nem tinha. Pronto. Então, se você for contemplado tipo, na metade do tempo, tempo restante, você vai ter esse dinheiro rendendo e pagando as parcelas restantes e ficando com o excedente. Exato, exato. Então, assim, aí é a aplicação em fundo comum do grupo. Entendi. É você fazer a sua carta de crédito gerar renda para você, né? E, assim, o que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, eu faço na prática, né? Nos meus consórcios. Estamos acabando de pegar um imóvel lá. Inclusive, no canal do YouTube eu faço muito isso, né? A gente tem lá uma playlist que é o laboratório do consórcio. As pessoas querem saber. Então, por exemplo, já comprei um Renegade pagando R$350 de parcela. E aí, vamos lá, eu mostro o estudo de grupo que eu fiz, o lance que eu dei, como que foi para tirar na concessionária. Daqui a pouco Legal, isso é vende, legal, velho. faz outro. Agora estamos com um imóvel, estou comprando um imóvel, né? Já adquiri, contemplou Pra a morar? carta. Esse é para alugar, para o autoquitação. Aham. Então, a ideia é justamente mostrar na prática. Galera, tá vendo? Ó, isso aqui, o inquilino vai pagar isso. Se ele isso, pôr no fazer. Airbnb, ele faz mais ainda. Não, O se imóvel. colocar no Airbnb, puta merda, velho. E pensando assim, esse daí não tem a questão do sorteio também, esse daí? Pra ser contemplado? Sim. Aí a gente tem que escolher bem o grupo. Aham. Então tem que ser um grupo com. Aí entra assim o fator de estudo de grupo para conseguir te dar as probabilidades maiores de sair antes. Aí tem várias. Entendi. Tem Porque aí vários segredos Você entra aí. num consórcio, beleza, com essa ideia de colocar em Airbnb. Aí você, no segundo mês já foi contemplado. Não. Pensa, A nossa todo o segunda- tempo restante você já vai ter ali o Eu rendimento já tô do pensando, vamos imóvel, começar um entendeu? consórcio agora,
pra quando a gente terminar de construir essa casa pra vender, a de Airbnb a gente já pega Já com contempla. Contemplando. A gente pega o lucro da primeira construção, dá um puta lance, deixa todo mundo pra trás. Vamos estudar nosso caso específico aí. Né? É isso aí. Aqueles Pra quem aí bastidores. tá assistindo e não tá entendendo nada, a gente tá falando da nossa série, da construção da nossa casa, né? Que a gente vai fazer uma aquisição de construção em terreno financiado, né? A gente Legal. vai comprar o terreno e construir. Né? Então já vai sair os primeiros episódios, a gente escolhendo o terreno. A série chama Desconstrução, Que legal. que a gente vai pegar uma casa pronta e vai tirar tudo dela, mostrar como que foi cada etapa, desde como pegar um crédito, desde escolher um terreno. E nossa segunda temporada a gente queria fazer um Airbnb. Poxa, Mostrar, fazer um imóvel, ou fazer uma cabana, ou fazer qualquer coisa que a gente mostre rentabilidade no Airbnb, meio skin the game. Legal. Aí, pra quem não entendeu, a série vai sair em breve, né, É. Rodrigão? E agora o que vai acontecer? A gente vai construir ela, né? Uhum. Com financiamento, com dinheiro do E banco. agora que a gente já sabe que não compromete, a gente pode fazer um consórcio. Agora a gente já faz um consórcio, quando a gente vender a casa, a gente pega o lucro, dá um lance livre, E já era. só correr pro abraço, investir no Airbnb, pegar outro financiamento e fazer um prédio. Porra! Peraí, deixa eu pegar o contrato aqui. É digital, né? Então, eu vou pegar o celular. Não, mas agora eu tenho uma outra pergunta agora também. Porque assim, eu já vi vários influenciadores falando sobre isso em alguns cortes e tal. E a gente vê que tem uma galera que tem muito dinheiro que entra nos consórcios só pra conseguir contemplar muito rápido, com uma estratégia meio maluca. Como que funciona isso? Então, esse ponto aí entra dentro daquele estudo de grupo que eu falei para você, que é você escolher um grupo que seja adequado com o percentual de lance que você tem, né? Então, você pode entrar... O que vai determinar a idade do grupo, né? Então, a gente sabe quanto que eu quero pagar por mês. Por exemplo, o projeto do Airbnb, né? Eu quero que a parcele no Story R$2.000. Tá, legal. E quanto que você tá querendo aí ofertar de lance, né? Qual é o seu poder ali que tá destinado para isso? O orçamento é X mil reais. E a gente consegue varrer e achar grupos. Então, ó, a gente tem que entrar no grupo dessa administradora com 163 meses, porque olha os últimos um ano aqui, né, como é que tá o gráfico aqui, é óbvio que tem margem de risco, né? Então, nesse determinado, no tempo, na janela de 6 meses, a probabilidade de contemplação é de 95%, por exemplo. Puta merda, Então, a os gente caras já consegue chegam trazer assim com uma tacada certeira, então. Sim. A gente monta isso, né? Então é comum lá, por exemplo, a gente fazer projeto e, de fato, contemplar em 4 meses. Tem cliente que contempla na primeira. Por exemplo, eu tenho uma série no canal no YouTube que chama The Planner, né? Onde a gente vai contar as histórias dos clientes que compraram um consórcio com esse estudo de grupo e realizaram os sonhos. E a gente foi até, né, em Ribeirão Preto contar a história do Thiago, onde ele comprou o primeiro Volvo elétrico lá da região, XC40, um carro de R$300 mil com consórcio, né? E foram 6 cartas de 50 mil. E aí, por que foi 6 cartas de 50 mil em vez de uma de 300? Que aí entra estratégias também. Liquidez. Que é o quê? A gente chama de... Cada grupo de consórcio, ele tem ali uma faixa de crédito. Então, por exemplo, eu tenho lá de 100 a 200 mil. Sempre o crédito máximo do grupo é o dobro do mínimo. De 300 a 600, de 50 a 100, né? Por que a administradora faz isso? Para concentrar ali, né? Senão daqui a pouco um cara quer pegar um Gol e o outro quer pegar um Porsche, tá no mesmo E aí chega grupo. o cara, dá um lance de 200 mil e Pronto. todo mundo fica a ver navios. E aí, cara, que vem o segredo. Muitas das vezes é mais fácil você dividir o seu projeto em várias cartinhas pequenas para contemplar do que uma grande. Você contempla muito mais fácil Muito mais num lugar fácil. que, pô, você tem muito mais dinheiro perto dos outros, né? Pronto, é um perfil socioeconômico daquelas pessoas que estão no grupo. Então a gente montou o estudo e chegou para ele e falou: Tiagão, é o seguinte, né? Inclusive esse vídeo tá lá no ar, né? Se você fizer uma de 300, cara, a gente tem que ter isso de lance. Se você fizer 6 de 50, a nossa probabilidade com o lance que você tem vai para isso. E a gente fez 6, ele contemplou em 2 meses, né? Então foi Caraca, 2 velho. na primeira e 4 lá no outro mês. Juntou tudo e pegou o carro. Cara, e vocês conseguem ter essa probabilidade de ser contemplado de acordo com o produto e tudo? Sim, a gente consegue ter essa probabilidade, sim. O que a gente não tem, e isso faz parte, né? Onde está o risco do negócio? É justamente a gente não ser contemplado dentro daquela janela. Tá. Então, o cliente, ele tem que ter uma flexibilidade de tempo. Então, a gente fala muito, consórcio é para aquelas pessoas que têm prioridade, não urgência. Senão era 100%, né, amigo? Aí, Até Aí tentando, não faz sentido o financiamento, Aí não faz- né? Aí, até tentando mostrar na prática pro pessoal de casa que tá afim aí, ouviu o episódio inteiro e tá afim de fazer um consórcio. Ele chega pra você, o que ele precisa de imediato, assim?
Que perguntas você faz para ele? Que documentos ele vai precisar? Legal, perfeito. Para poder fazer um consórcio, existem 2 tipos de administradora. Tá. Existem aquelas administradoras que fazem uma pré-análise, então eles analisam o crédito do cliente antes de entrar, e tem a administradora que não analisa, que simplesmente assim, eu posso fazer consórcio com nome sujo? Pode. Então eu vou lá e começo a pagar o meu consórcio. No momento que contempla, aí eu ainda não vou utilizar a carta, eu contemplei. E aí eu vou utilizar depois, escolhi o imóvel, eu vou comprar. Aí sim vai ser feita uma análise, porque a administradora tem que se preocupar com a saúde do grupo, né? Mas eu posso fazer com negativado, não tem problema nenhum. Tem outras administradoras que já barram, né? Não, você não pode, tem que se organizar primeiro. Aumenta o risco de inadimplência. Isso, exatamente. E aí, a pessoa, assim, não precisa, então, enviar documentação, é uma documentação cadastral, de meio que abrir uma conta dentro daquela administradora, né? E aí, o que nós fazemos de pergunta? Justamente a gente qualifica. Primeiro, a gente vem entender a situação do cliente, se é para um consórcio de fato, então entender se é uma urgência ou uma prioridade que ele tem, né? Segundo, se for uma urgência, a gente já destina para uma carta contemplada. Então, a pessoa vai pagar um pouco mais caro, Sim, mas vai valer a pena, vai atender o que ela quer. Não, é uma prioridade. A pessoa viu ali, não, eu quero ser contemplado rápido, mas é só um desejo do cara ter ali logo, mas se demorar 2 meses a mais, 1 mês, não vai ter nenhum problema financeiro. Então, vamos para um consórcio, que é mais barato. E aí a gente começa a fazer as perguntas para entender qual tipo de produto que é melhor para ele. Então, primeiro, a gente avalia o perfil de crédito dele. Então, por exemplo, quais são as comprovações de renda? Então, tem autônomo, tem administradora que não aceita autônomo. O cara vai ter que ter o imposto de renda, olerite, tudo mais. Tem administradora que é mais flexível. Os 3 últimos extratos bancários já servem de comprovação de renda para o cara. É comum isso? É comum. Então, a gente tem uma variedade muito grande. Então, a gente entende isso. É bom, isso. né? Porque tem muita gente com renda informal também que consegue ter um acesso mais fácil aqui, né? Pelo consórcio. Exatamente. Não conseguiria fazer um financiamento, né? E aí acaba indo pro... por isso que a gente fala de alternativa de crédito, né? Acaba Legal. sendo. Então, por conta disso. E aí também a gente analisa o bem que ele quer comprar. Por exemplo, o consórcio para uma construção. Tem administradora que vai liberar esse consórcio para construção em fases. Você vai ter que dividir o seu projeto em 4 etapas no mínimo. Você tem que mandar um cronograma físico e financeiro da obra para a administradora. Então é bom já chegar com todas as informações daquilo que você quer comprar, né? Isso, Imóvel, exatamente. carro, enfim. Tudo que você tiver de informação já é bom ter nesse contato aí. Antes de entrar, Legal. exatamente. E tem administradora que libera tudo de uma vez na sua conta. E fala, tá aqui, ó, seja feliz, faz sua obra do jeito que você quer, no tempo que você quer. Aí é né? bom, hein? Aí, poxa, né? Você faz do jeito que... Aí você faz até um churrasco, esquece o dinheiro da obra. Aí nem tem, mas né? Comprou um carro, né? Acabou a obra ali, né? Os caras esquecem da obra. E aí a gente tem algumas perguntas de capacidade de pagamento, valor de parcela, né? Que a pessoa tá ali desejando, que entende que é viável ali nas economias dela, e o quanto ela se preparou para isso. O lance, né? Que ela tem ou não. E também qual que é a expectativa dela, a janela de tempo que ela imagina. Uhum. Então, assim, é comum as pessoas fazerem um consórcio pensando em alguma coisa no final do ano que vem, ter essa janela, assim, até 2 anos e tudo mais. Também é comum o pessoal fazer consórcio pensando nos filhos. Então, nasceu um filho, cara, então aqui eu vou fazer um consórcio imobiliário para ele, 20 anos. Quando ele estiver indo lá para a universidade, cara, eu já vou comprar o primeiro imóvel dele, ou vou dar um presente, cara, uma viagem, intercâmbio, já tudo pago. Então, existe esse tipo de planejamento, né, também. Uhum. Então, a gente faz perguntas nesse âmbito mesmo, financeiro, de expectativas, para realmente fazer esse alinhamento com o que o produto pode entregar. E o que você deseja comprar no meio do consórcio, você consegue mudar com a carta de crédito? Por exemplo, eu fiz um consórcio porque eu queria comprar um imóvel. Só se o grupo atendeu, acho aquele eu consigo usar essa carta de crédito para outra coisa? Não, tem que ser bens imóveis. A não ser que você faça o seguinte, aí você pode, primeiro, né? Qualquer momento você pode cancelar o seu consórcio. Só que a gente tem um problema de liquidez, de retorno desse dinheiro. Esse dinheiro só vai voltar para você quando você for sorteado, né? Ou no final do grupo. Então, você não pode contar muito com aquilo. Tem uma outra forma que é o quê? Você vender essa carta. Então, da mesma forma que a gente vende a carta contemplada, ela tem uma rentabilidade, ela tem um ágio. Quando a gente vende uma carta não contemplada, ela tem o deságio. Ela perde dinheiro. Então, você tem que dar um desconto para a pessoa, para o mercado entender que é interessante comprar aquilo em vez de entrar num novo e dar de lance. E aí você perde e você consegue ter liquidez, você consegue pegar o dinheiro. Sim. Ou então assim, mas não tem como. Eu fiz aqui para um imóvel e agora quero comprar um carro. Não, você não mas vai aí conseguir. eu posso mudar de imóvel e posso mudar de carro, se eu quiser. Sim, aí não, isso tranquilo. pode. Tem que ser só o que você definiu que quer. Na verdade, quando você entra num consórcio, você ainda tá construindo crédito.
Eu tenho muita gente, eu quero comprar um consórcio de 300 mil, que eu quero comprar uma casa. Beleza. E aí a pessoa começa a pagar, no meio do caminho ela não mudei, agora eu quero comprar um terreno e construir. Não tem problema nenhum. Ah, não, eu quero usar o meu consórcio para quitar esse financiamento que eu tenho no meu imóvel. Você pode? Então eu uso o meu consórcio para quitar e trocar a dívida. Sair de um juros maior para um menor. Né? Ah, eu mudei, agora eu vou revender mesmo essa carta, vou fazer um investimento ali e retornar esse dinheiro com lucro. Então você tem essas flexibilidades dentro do universo. Do mesmo escopo ali. Isso, do mesmo nicho que você escolheu. Entendi. Então vamos supor aqui no nosso caso, né, que se a gente fosse pegar um consórcio aí para fazer o Airbnb, você perguntaria pra gente qual seria o prazo, né, que a gente precisaria ser contemplado, um valor de parcela que caberia pra gente ali para fazer esse aporte. E aí, como que a gente saberia se daria tempo ou não de ser contemplado, tipo, no ano que vem, no outro? Legal. Aí, o que nós fazemos, né? A gente pega aqui, é uma tomada, pelo menos lá na Prefiro Consórcio, né? A gente constrói junto. Então, todo mundo que vai investir, eles sabem das oportunidades e dos riscos. Então, ele vai receber um comparativo financeiro, ver o quanto que ele vai ter de economia, e ele vai saber o risco. O que é o risco? O risco é o seguinte, eu vou te mostrar os últimos 12 meses, e eu vou falar para você, olha que, Rodrigo, é Rodrigo, né? Desculpa, Rodrigo. O seu lance está sendo aqui de, sei lá, 20%. Olha as médias. Mês passado saiu com 18%. O outro mês saiu com 22%. O outro depois saiu que com saiu, você consegue ver o histórico. História, tem o retrovisor inteiro do último 1 ano. Entendi. Eu só não sei daqui para frente, né? Aí é uma incógnita. Tá. Então, aí a gente fala, Rodrigo, se tivesse entrado há 1 ano atrás, você teria sido contemplado de 12 assembleias, você teria sido contemplado em 8. E aí, você acha que vale a pena entrar? Vamos comprar isso para você economizar metade do que você pagaria no financiamento? Aí você já dá a probabilidade também, né? Esse grupo específico aqui, você tem uma probabilidade de 90% de ser contemplado nesse tempo que você quer. Né? Sim, exato. E aí a recorrência, né? Porque acaba sendo ali, é igual ao jogo do dado, né? Você joga uma vez, qual que é a chance de você cair par, por exemplo, ou tirar o número 6. Agora, você joga 20 vezes, qual que é a probabilidade muito maior, né? Então, a gente joga com a probabilidade aí na recorrência. Isso é louco. Eu ia perguntar se tem limite de valor, mas não tem, né? Porque senão o cara pode pegar várias cartas de crédito de um valor lá pra... O limite que a gente tem é 10% do grupo. Então, o grupo tem 1.000 participantes, eu posso ter até 100 cartas lá dentro daquele grupo. Do grupo, mas aí você Isso. pode achar outro grupo que tem o mesmo valor de carta e abraço. E assim, também vai depender muito da política da administradora. Tem administradora que não deixa a pessoa concentrar muito, por quê? Porque o risco dela tá em jogo. Porque fica tudo em uma pessoa, grande então, parte e aí, cara, quebrou ali. Quem que vai ter que continuar dando dinheiro para contemplar? A administradora. Se aquela pessoa ali quebrar, já era, né? Fica tudo na mão dela. Inadimplência do grupo derruba, né? Então, aumenta, na verdade, derruba o grupo, né? Então, é uma prerrogativa comercial da administradora, permitir quanto que você pode, de fato, fazer. Então, quem vai fazer investimentos maiores, multimilionários, já tem que ir olhando ali uns grupos mais específicos, né? E tem um negócio bem legal, assim, eu que converso com muitos empreendedores e tudo mais, que é um lance no consórcio, que é o seguinte, é você utilizar o consórcio como um dinheiro, um capital de giro mesmo dentro do seu negócio, né? Então, assim, é comum, né, as transportadoras, as empresas fazerem isso, né? Então, vamos imaginar que a minha empresa comprou um apartamento. E esse apartamento, ele está alocado, né? Então, o inquilino está gerando lá uma receita de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês lá de locação. O que eu faço? Né? Eu, como pessoa física, faço um consórcio. E aí, eu fiz esse consórcio no valor do imóvel da minha empresa. E aí, eu compro o imóvel dessa empresa, da minha própria empresa, né? Eu faço uma compra, assim, mas não no final do dia, o imóvel vai continuar sendo meu, só estou fazendo uma troca de CNPJ para CPF. Aí a administradora libera o dinheiro, é como se estivesse sacando o dinheiro desse imóvel, libera os 300 mil e o inquilino, que está R$1.200, R$2.000, vai pagar esse empréstimo, vamos dizer assim, via consórcio. Então eu consigo alienar um imóvel, um carro e levantar esse recurso para investir nos negócios. Caraca, então é comum, né, grandes empresários fazer isso, né? Inclusive tem o Pablo Marçal, né? Inclusive na internet viralizou esse vídeo. Que ele falou que ele colocou o avião dele, sacou aquele negócio, investiu e construiu dinheiro. Então é basicamente isso, né? Então, as pessoas fazem isso. Aí ele pega e fala, fiz um consórcio aqui com o meu avião, fiz não sei o que, não sei o que lá, o avião saiu de graça. Você fala... Uma engenharia lá, né? Que é isso que eles falam, né? Sim, Foda sim. o negócio, mano. Sim, então existe essa possibilidade também, né? É comum isso.
Então, empresas, caminhões fazem muito, né? Então, eu preciso levantar aqui 500 mil para jogar no meu capital de giro. Então, o cara vai, separa os caminhões lá, aliena e vai e paga taxa de consórcio. Né? E aí aliena esses caminhões todos para a administradora ou imóvel, por exemplo, né? Então, é possível. Consórcio, pessoa jurídica faz muito. Construção de barracão, ampliação. Eu vou comprar uma sala comercial, né? Então eu pego um imóvel meu, da empresa, alieno, Deixo como garantia. deixo como uma garantia para fazer um consórcio. Isso mesmo. Para levantar, depois de contemplado, né? Para sacar aquele dinheiro da carta de crédito. Ah, entendi. E aí você tá com o dinheiro Eu na faço mão. um consórcio, Isso, contemplo. templo. Contemplei, eu coloco o meu imóvel ali Isso, e pego a carta de crédito, é como se eu estivesse comprando aquele imóvel, só que pegando dinheiro para mim. Isso, exatamente. Ah, agora fez sentido. E aí você avança para onde Mas não você deixa quiser. de ser meio loucura. É meio loucura, mas é uma boa ideia. Mas faz sentido, é Se interessante. você parar para pensar, as pessoas fazem CGI, né? As pessoas fazem crédito com garantia imobiliária, né? Pagando taxa de 1,99 ao mês. 17% ao ano. Entende? Então, eu faço com consórcio, né? E levanta esse capital. Mas aí você tem que ser contemplado, né? Isso que é, Sim, você, você tem que fazer isso com Aí planejamento mesmo. compra planejada. Você pode ter um planejamento de consórcios para capital de giro. Que na verdade era o que a gente discutia. Lá atrás, Rodrigo, quando eu trabalhava na mineração e tudo mais, era justamente isso. As empresas, elas fazem o planejamento estratégico delas. Você faz um Estra- estudo e o para ela planejamento para não faltar capital de de giro crédito. dela. Exato. A gente vai conversar fora A daqui. gente vai conversar, porque assim, a gente Sim, tem uma precisa. fábrica aí pra ampliar, então tem uns imóveis aí pra pôr em garantia. Nossa. Eu queria ir agora um pouco para a moradia da pessoa que quer ter a casa dela mesmo para morar. Não investidores, né? Porque eu fico pensando assim, beleza, se uma pessoa vai procurar vocês e ela não sabe direito se ela faz um financiamento, se ela faz um consórcio, o que vocês avaliam para recomendar para ela? Tipo, pô, vai no consórcio, vai no financiamento, porque também está influenciando o sonho da pessoa, Nossa, né? Tem um totalmente. peso muito grande. Responsabilidade enorme, né? O sonho não tem preço, né? Não tem valor. Às vezes uma motinha de 15 Sim. mil reais, cara, é a vida ali da pessoa, né? Isso. Aham. Tem que ser muito responsável em tudo isso. Mas é basicamente assim. Primeiro, né, que a gente vive numa bolha, né? Porque o acesso ao crédito não é para todos, né? Às vezes não é nem opção a pessoa financiar. Ela não tem opção, justamente, né? Porque ela não se enquadra dentro do banco, perfis e tudo mais, né? Não tem relacionamento com o banco. Então já começa por aí. Então ela já chega sem nenhuma opção. E a gente dá uma para ela, né? Falar, uma é paciência, meu amigo, e vamos aqui. Vamos nessa jornada que vai sair. E, cara, a alegria que é, tipo, de uma pessoa que tá ali pagando, que não tinha expectativa nenhuma de lance e tudo, e, cara, contempla em um ano, e aí a pessoa pega as chaves, imóvel, e vai. Cara, é incrível, é um negócio assim. E acontece isso? Nossa, isso aí só contempla quem participa, né? Essa é a verdade. Eu mesmo, nos meus consórcios, já fui contemplado já 2 vezes na primeira parcela, pagar uma lá, olhar, caramba, já saiu. É assim, acontece, né? É porque eles sabiam que era você. Falaram, mano, Aí vamos dar uma paparicada aqui. Esquentou a nele. bolinha, né? Esquentou a bolinha lá no sorteio. Vai lá, falar quente, bem da joga nossa lá. corretora. Pode contemplar o Dan aqui, ó. A gente tem inúmeros casos, assim, e é muito gratificante, assim, né? Então, eu que trabalho dentro do segmento, assim, eu falo assim, cara, a gente realiza sonhos, a gente transforma coisas que são, assim, na visão, né, das pessoas, né, mais humildes, é impossível e, cara, você traz de uma forma ali leve, cara, vamos. E óbvio que é um psicólogo que você tem que ser, né? Toda hora ali a pessoa tá cansando, cara, não vamos, olha quanto você já juntou. E aí a pessoa vê, putz, já juntei 30 mil, vou continuar. E aí vai, faz esforço e tal, e daqui a pouco contempla, né? É uma coisa fantástica. Mas assim, fora isso, as pessoas que têm opção, a gente traz vamos dizer assim, a gente abre os olhos da pessoa. Então a gente olha e fala o seguinte, faz sentido pra você? Tá, a pessoa entrou, a gente viu o lance dela, viu o valor de parcela, tá tudo legalzinho, a gente sabe que dá bom pra gente contemplar dentro daquela jornada dela ali, de 1 ano, 6 meses, né? Então primeiro a gente olha o cronograma. Se a pessoa já quer pra mês que vem, já fica complicado. Uhum. Né? No mínimo, você tem que ter ali uns 4 meses ali para poder trabalhar e, obviamente, sempre aquele margem de segurança, né, no negócio. Então, se a gente já viu que é uma urgência, já não tem como. A gente já realmente é sincero Se for com a pessoa. muito urgente... Não, a gente já deixa para lá. Tá. O melhor, de fato, é você fazer o consórcio quando você não precisa dele. Óbvio, né? Porque você vai pagar mais barato, você contempla mais tranquilo e tudo mais. Mas se a pessoa assim chega e a gente vê que ela tem condição de fato de fazer aquilo, mas existe um risco de consórcio de não contemplar, mas é factível de acontecer, a gente chega para ela e fala, olha, faz sentido para você economizar 50% em juros
e você, de repente, atrasar um pouquinho mais a realização dessa Ao conquista. invés de você morar na sua casa agora em 6 meses, você mora daqui 3 anos. Isso. Não chega a ser assim. Se a pessoa ela tem ali um lance e tudo mais, a gente consegue, assim, aumenta um pouco o prazo, tá? Mas, cara, a probabilidade de contemplação, você tendo lance e ofertando nos primeiros 2 anos é muito alta. Você entrando num grupo bem alinhado ali, sabe? Não é aquele baita lance, mas um lancezinho que você tem, mais um lance embutido. Entrando num bom grupo, a maior parte dos projetos acabam sendo realizadas aí. Então, A questão é quando a pessoa não tem nada, né? De lance. Aí ela chega despreparada, né? Aí demora um pouco mais. você diria então que o aspecto assim mais importante para a pessoa optar por um consórcio de financiamento para essa situação que a gente está falando seria, no primeiro caso, o primeiro aspecto, a urgência. A urgência. Exato, cara, exato. Se de fato é urgente, é melhor evitar, assim, problemas. Então, a pessoa, o proprietário pediu o imóvel, eu vou sair mês que vem. Cara, já passou o timing, né, de você fazer. Então, você já devia ter feito. A pessoa vai casar, é muito comum, né? O brasileiro é assim, né? Imediatista, né? Então, chega, vou casar. Quando? Tipo, a gente vai casar agora, julho, né? Cara, não tem o que fazer. É uma carta contemplada do Rodrigo, você quer? Tal. Então, aí a gente acaba indo para essa linha. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, o mais importante mesmo é você ter uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança para te indicar os negócios, né? Porque, Exato, cara. como que você vai saber essa estatística sem alguém te falar? Tipo, Não tem o cara como. só te fala, tem um consórcio aqui, ó, parece muito legal. Você fala, bom, legal, mas e aí? Você acaba só olhando a taxa e... Você só olha a taxa de administração, olha a taxa de não sei o quê, mas e aí? Qual é a chance de ser realmente contemplado? Exato. Tipo, tem muita coisa que é impossível uma pessoa avaliar. Assim, Rodrigo, é igual assim. Eu costumo dizer assim, fazendo um paralelo, bolsa de valores, né? Vai lá você lá sem entender nada, compra as ações lá e tudo. Você tá indo nas cegas. Você precisa de um E aí, assessor também, né? Ou você tem que se capacitar para isso. A Então, diferença não é deixa que de as ser. ações está mais acessível, né? O consórcio, o cara não consegue ir Não lá tem na uma bolsa de valores, administradora né, de e consórcios, ou tem? Ele vai na corretora, né? vai na corretora. Então, da mesma forma que ele se afilia, ele querendo ou não, é uma relação de confiança ali, né? Que também é estabelecido, né? Mas ele consegue, assim, tem cursos hoje na internet, né? A gente tem um curso sobre isso, né? Como sair do zero a virar investidor em consórcio, né? Como a gente replicar isso, a minha trajetória das cartas que eu tenho e tudo mais. E, assim, a pessoa consegue adquirir e ela mesma solicitar na administradora. Se ela tiver o conhecimento, eu quero aqui a relação de lances dos últimos meses. Tem que mandar, eu quero a relação de lances nessa assembleia, tudo que foi ofertado. Então a pessoa tem, né? Isso não tem a facilidade que tem o mercado financeiro hoje de você já ter tudo numa plataforma para você acessar. Não, Mas se ela não quiser tem. virar uma corretora, igual um corretor de imóveis, tira o Cresce, ela pode fazer o curso e Olha ela aí, ó, mesma... tem uma oportunidade de você virar uma corretora digital com todas as informações já inclusas, né? Dados, estatísticas. E não uma corretora qualquer, só vai ter oportunidade Esse se você for uma corretora boa, né? Se você for realmente ajudar esse é o nosso cliente. negócio, né? Na verdade, a Prefiro Consórcio é uma fintech, né? Inclusive, a gente está sendo acelerado Aí, ó, agora. já tá Aí, ó. Não, mas na verdade, já existe. Esquece o que eu falei, esquece. Borta. Tava na hora de alguém fazer, então. Tava na hora tava na hora de alguém fazer. Bom. Explica melhor sobre a fintech. Opa, legal. Então, assim, o que a gente está fazendo agora, né? Justamente trazendo esse know-how que a gente tem de 10 anos de trabalho, de estudo de grupo, todo esse trabalho analógico que é feito para colocando em tecnologia, né? Então, trazendo isso para algo mais responsível para o cliente, onde a gente consegue trazer algo mais completo numa tomada de decisão mais simples, na internet, através de app, de Já acompanhamento. comparar várias coisas ao mesmo tempo, ver as taxas, ver a estatística, a probabilidade Pronto. do negócio. O cara vai ser a XP dos consórcios. Tudo ali fácil e também a revenda da própria carta, né? Então, você ter Pra você conseguir marketplace revender. onde você consegue, de fato, ali, compra e venda. Deixa eu entrar aqui e ver o que tem de contemplado hoje. Eu ia Deixa te eu colocar perguntar a minha sobre primeira. liquidez, pra ter uma ideia, pelo menos. Qual que é uma liquidez, assim? Quanto tempo pra vender uma carta de crédito de 100 mil de um bem imóvel? Legal. O único problema é que hoje, assim, as pessoas, boa parte das vendas, elas acontecem via corretoras, via o vendedor, né? Então, ela chega e fala, viu, tá contemplado e ele põe para revender, né? Pessoa dificilmente tem essa autonomia, a não ser que seja um amigo, né? Você tá querendo comprar, eu vendo para ele, né? Pessoas familiares. Caso contrário, você não tem outra via, né? Outro canal de venda. E assim, pra gente, pelo menos, que tem, assim, capilaridade, tem relevância na Network. internet, cara, é 4 dias. Tipo assim, o Caraca, negócio é já muito tem fila, rápido, tem então. fila, né? Tem fila de espera ali, Entendi. esperando carta contemplada. Vamos comprar umas cartas aí pra vender. Hoje tem mais gente, né, querendo do que... Mercado negro de cartas de crédito, velho. Se você pode pagar a parcela, vai fazendo carta.
Não, muito da hora. Muito da hora. Eu queria perguntar aqui agora, qual foi o bem mais caro que você já ajudou alguém, ou que você já viu alguém comprar com consórcio? Alguém, assim, pessoa física ou pessoa jurídica? Porque jurídica aí vai em números altos, né? Aí Fala chega um de nos cada, né? O mais caro da vamos, jurídica e o vamos, mais vamos. caro da física, né? Dá pra saber. A gente a gente já viu já frotas, né? Frotista de mais 150 caminhões, né? Assim, e a gente planejar isso e construir várias cotas de consórcio, totalizando aí mais de 45 milhões em tudo ali em movimento, né? As máquinas são muito caras. Quando a gente, por exemplo, eu vim do segmento onde a gente tinha caminhões fora de estrada. Cada caminhão fora de estrada, 2 milhões, né? Que são aqueles grandão que carrega material ali na mineração. Uhum. E tudo ali é um projeto de compra mesmo ali, né? Uhum. E aí vai contemplando as cotas, vai juntando, vai mexendo. Agora, assim, pessoa física, cara, a gente tem de tudo, assim. Hoje os tickets estão bem altos, né? Hoje é comum pessoas comprarem cartas de 1 milhão, né? Ou 10 cartas, ainda mais agora investindo, né? Recentemente mesmo a gente teve um cliente que comprou 30 cartas, assim, de uma vez só, né? Diversificando os investimentos dele. Uma coisa hoje que acontece muito, que é brasileiro fora do país, comprando consórcio. Tem muitas pessoas hoje. E por Hoje, quê? por exemplo, a Prefiro, ela vende, ela comercializa e tem clientes em mais de 8 países, né? Então a gente tem cliente em Portugal, tem cliente na O Espanha, cara ganha França, em China. euro e investe aqui. Pronto. É Ah, justamente isso, né? E uma coisa bacana do consórcio é que não tem imposto de renda, né? Então, se você contempla uma carta e revende, se até 35 mil reais de lucro, você não precisa declarar, né? Ganho de capital. Então, você Isso é por isenta operação? por operação. Então, Então é vantagem mês. fazer a de 100 mil. Fracionado. as cartas de 100 mil, eu ia falar isso. Fracionado. Tá no bolo. É o melhor, tá bem atrativa de 100 mil. Eu gostei da carta de O 100 Rodrigo vai comprar a carta, fica tranquilo. Você consegue estimar, assim, é um número caras- maluco, mas você consegue estimar quanto você já conseguiu economizar pelo fato de direcionar uma pessoa do financiamento para o consórcio? Pô, isso tem que ter na plataforma, hein? Quanto já economizei. Quanto já tipo assim, um economiza- frente a- econômetro, assim, tipo, rodando, assim. já ajudei a economizar Isso é tantos... legal. Ah, cara, eu acho, assim, economizar eu não sei, mas créditos... É porque é difícil comparar, porque você não sabe qual besteira a pessoa ia fazer. Sim, Como que você vai comparar? Não é verdade? mas hoje a gente tem uma base aí de mais, assim, a Prefiro é bem recente, né? A Prefiro Consórcio, ela nasceu em 2020. Então a gente tá no 3º ano agora, né? Mas nesses 2 anos aí já mais de 2 mil pessoas já, né? Mais de 2 mil pessoas aí foram Que você auxiliadas. direcionou para o consórcio. Isso, que realizaram, né? Uhum. Foram lá e tal, e putz, tem história de tudo aí. Tem caminhoneiro na França que comprou o consórcio, contemplou, e aí foi na embaixada, foi lá e tem que fazer uma procuração pública, né? Para o cara comprar, ter um representante legal no Brasil e comprar o imóvel aqui. E aí comprou a casa de praia que ele queria, e aí quando ele voltar, ele falou, cara, tô garantido. Aí ele veio visitar a gente, trouxe presente, tudo aquela alegria. Também, o cara Tem de ganhou tudo. 100 euros, comprou uma casa na praia. Pronto. Não, daí é fácil. É Mas fácil. deixa eu te perguntar agora. O que você diria, assim, que a pessoa ela tem que tomar cuidado pra fazer consórcio? Tipo, Promessas mirabolantes, coisas fáceis, né? Então, como tudo aí, é justamente isso. Realmente, assim, olhar se aquilo ali é possível mesmo, né? Então, um lance esse muito é o baixo, vai contemplar muito rápido, Sim. o cara tá muito ali te pressionando muito, vendendo fora demais. da curva, né? Muito fora da curva, assim, um negócio assim, cara, é da China aqui, um negócio que... Bom demais para bom ser demais, verdade. né? Então, aquele negócio não pode perder, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é o principal, tá? E, assim, existe muito, as pessoas acabam, assim, os golpes, né, que a gente vê. É carta contemplada, né? E aí a pessoa confunde consórcio e carta de crédito. Aí a pessoa até entra em contato com a gente, não, mas espera aí, eu não tô comprando consórcio, tô comprando uma carta de crédito. Tá, mas essa carta de crédito tá contemplada ou não tá? Porque quando você faz um consórcio, consórcio e carta de crédito é a mesma coisa, tá? Ela só não sabe se foi É. contemplado ou não. Sim, sim. E aí ela tá pagando por algo achando que tá contemplado e não tá. Na verdade, ela vai participar do sorteio ainda, tudo, e fica travado. Tipo, o cara só tava cansado do negócio dele ali e conseguiu vender pra outra pessoa Pronto. que achou E aí vai ver, já transferiu tudo, já, cara, BO, né? Maior problema, né? Então, de fato, promessas, então ficar muito esperto com isso, a não ser que você, de fato, tenha dados, tenha os números e, de fato, tenha consciência que tem risco no negócio, né? Inclusive, no contrato tá escrito, não existe garantia de contemplação. Ponto. O que a gente dá é uma expectativa, uma probabilidade, isso vai, né?
E agora, não, vai, vamos entrar, é 99% de chance, né? É o que a gente escuta muito, né? Aí o cara sempre não contempla no 1% vagabundo lá, né? Então, aquele 1%, cara, justo na minha vez, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então, eu acho que é principalmente, e segundo, pensar que quando você está fazendo um consórcio, dimensiona bem o valor da parcela. Porque, cara, aquilo é um investimento. Então, aquilo não pode se tornar uma dívida para você. Esse cara tá pesado pagar esse consórcio, tá difícil. Porque é algo que ia ser construído no tempo. Você tem que ter prazer de pagar o teu consórcio. Tem que estar ali. Né? Tem que estar débito automático. Tem que ser um negócio que você nem sente. Né? Não vai baixar meu padrão de vida. Tá debitando lá. E aí, na hora que liga, alguém te liga, você até esquece. Né? Nossa, mas eu tinha o consórcio mesmo? Foi ver lá, putz, já tá aqui, ó. É tipo achar 10 reais no bolso de trás. Pô, que beleza, né? Achar dinheiro é a melhor coisa que tem, né, cara? Meu Deus do céu. E é o que acontece, né? Tem cliente que até esquece lá no débito automático, daqui a pouco a gente tá ligando lá para ele, né? Então, eu acho que são esses caminhos do consórcio. Aí, quando as pessoas elas entram com essa expectativa de sair rápido, parcela muito alta, dependendo daquilo acontecer, cara, aí é o caldo para gerar problemas. Caraca, Cara, 80% do que ele falou eu não sabia. Não, eu diria que uns 98% eu não sabia. Aquele só sabia 1%. Eu só sabia que ele era o Dan Silva, dono do canal de YouTube. Acho que o resto eu não sabia nada. Eu tô pra dizer que ele respondeu mais do que as 25 perguntas que a gente tinha separado. Mas de verdade, Cara, 25. tô impressionado com sua experiência. Você manja muito mesmo. Nível de conhecimento. Você vê que o cara é detalhes. engenheiro porque, assim, ele só espera a pergunta, entendeu? Você dá, ele toma. Dá, toma. Não tem mimimi, velho. Mas... Obrigado, cara. Na verdade, assim, a gente fala com propriedade daquilo que viveu, né? Que fez. Eu também tive consórcio que eu me dei mal. E aí eu fui lá, não, pode ir. Vem, né? Vem ver a merda que você tá fazendo, né? Tipo assim. E aí a gente sabe, aí a ideia era justamente passar essa transparência. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é consórcio. Cara, isso aí é sorteio. É pra quem não sabe guardar dinheiro. Isso aí, nem sei se é legal isso aí, cara. Isso é verdade, nem sei se é legal isso aí. Tipo assim, sabe? É que é ilegalidade isso aí. Quando me falou em sorte, eu já falei, esquece. Mas não é bem assim, né? Mas existe essa imagem, acho que muito construída também pelos influenciadores de finanças ao longo desse tempo. Então, até te dar os parabéns por você ter a coragem e botar a sua cara a tapa lá pra defender um negócio que as pessoas não é fácil brigar com o mercado financeiro, viu? Porque os bichos são grandes. Não é fácil aturar os haters também lá, mandando mensagem. Você tem que convencer um trabalho ali de convencimento de cada um. Então, parabéns por isso. E eu espero que você consiga levar, porque assim, a gente veio pro episódio aqui, eu pelo menos, vim com uma percepção totalmente diferente do que... Eu tinha uma percepção de consórcio e agora eu saio do episódio com outra percepção totalmente diferente. Feliz. Então, parabéns, velho, pelo trabalho que você faz. Muito legal, bom mesmo. Cara, que legal, cara. Obrigado, fico feliz. A ideia nossa é isso, nossa missão é transformar o mercado de consórcio, né? Então, a minha pessoal então passa por transformar o nível de consciência das pessoas sobre o produto, né? Que é algo, assim, cultural no Brasil, né? Você pega tantas pessoas que conseguiram, mas que existe um estigma muito grande ali, né? E segundo também, eu sou mentor, né, de empresas. Então, eu trabalho mentorando aí vários líderes, várias empresas de consórcio, porque, na minha visão, o mercado de consórcio só vai se transformar se a gente tiver transformação nas duas pontas. Quem comercializa, de fato, estar capacitado, né, ter um treinamento, ter ética, compliance, tudo para trabalhar com o produto, e o consumidor final tá também orientado, ter consciência daquilo, né? Então, a gente está nessa luta aí, levantando a bandeira nas redes sociais. Aí é um trabalho árduo, mas que já tá em transformação, né? Já tá acontecendo. Eu vi o consórcio antes do episódio como algo que o banco tenta te vender para ganhar em cima de você não sabe, e eu saio do episódio com a sensação de que o consórcio é algo que realmente aquilo que você contou da história lá atrás veio para dar acesso ao crédito a pessoas que não tinham na época de taxa de juros alta. Então eu vejo que é realmente algo para ajudar. E não para complicar, mas aí é as pessoas que complicam. Você só precisa conhecer mesmo. Só precisa conhecer mesmo. Que é o nosso papel aqui, né? Trazer conhecimento sobre todas as modalidades e as pessoas decidem quais são as melhores para ela, né? Então a gente já trouxe um pouco de construção financiada, financiamento de imóveis e agora consórcio, leilão. Então, quais são as possibilidades? Qual que serve para mim? Né? Eu já tava pensando aqui, vou pegar um consórcio pra fazer um leilão. Pra comprar um leilão. Eu já tava pensando aqui, eu quero comprar um apartamento, mas não tenho pressa. Não posso esperar 2, 3 anos. Fazer umas 5 cartas contempladas aí.
Vender e comprar um imóvel de leilão? Não, vai ser doideira, velho, o que a gente vai fazer com isso. E no final, Toda vez que alguém vem aqui, a gente muda os planos. Alargou o terreno aqui. e a galera me fala muito lá, se o pessoal fica do consórcio, o pessoal às vezes fica um pouquinho bravo comigo, porque até do próprio consórcio, porque o pessoal pergunta, o que é melhor, consórcio ou financiamento? Eu falo, cara, não tem melhor. Cada produto tem sua aplicação, né? Então, na hora que a pessoa chega, ela fala, cara, financiamento é pra você. Vai lá, cara, com fé, amortiza as parcelas de trás pra frente, acelera pra fugir dos juros. Agora a pessoa chega, não tá mais tranquila, igual o imóvel. Cara, vamos no consórcio. Consórcio é o melhor caminho. E pronto, é a Mas aplicação. depende também. Se Toda você vez- for escolher com o seu dedo ali sem você saber nada, É. putz, talvez nenhum dos dois seja bom. É verdade. Pra mim existe uma resposta padrão pra toda vez que alguém pergunta o que é melhor, comparando duas coisas. Eu falo, depende. Depende. É a melhor resposta melhor pra tudo, porque resposta. depende qual que é o seu caso, o que você procura, qual que é o seu objetivo, né? Provavelmente Exato, pro mesmo. Dan, quase sempre vai valer Quase a pena o sempre vai consórcio, valer a porque ele pena. vai saber fazer de um jeito melhor. Exato. E quando o cliente vai embora, ele fala, vai lá, bobão, pagar os juros. Exato. A questão não é o que é melhor, mas é quem é que você conhece que vai te dar a Que melhor vai. A solução. a questão é que assim, ó, todo dia sai de casa um idiota e um esperto. E chega o momento do dia. Pô, Tô zoando, mas aprendemos muito aqui hoje, Dan. Muito Isso aí. obrigado. legal, porque- cara, muito bacana aí, muito satisfatório estar com vocês aqui. O papo fluiu bem, Sim. bem legal aí a troca de ideia e legal, cara. Que bom que eu consegui de certa forma aí trazer essa luz aí, né? Nem que seja um pouquinho aí para despertar essa Sim, visão do sim. consórcio aí para vocês, cara. Desmistificou bem, né? Isso aí. Acho que tirou bastante dúvida, né? E se você chegou até aqui no episódio, Ô, se inscreve no Spotify aí que a gente tá precisando de inscrito lá. E dá 5 estrelas no Spotify, porque caiu pra 4.8, a gente ficou puto. Então, Rodrigo ó, não consegue dormir há 3 dias. Por causa Exato. Não, mas E não se dá, não- não dá é. pra ser 5 estrelas, né? Sempre tem quem gosta e quem Não, não não. gosta. É. Não dá. Não, Quando se você fica falando- gosta, você dá 5 estrelas. Se você não gosta, você vai lá e pelo menos comenta o que você Se não você gosta. não gosta, pra gente mano, saber o que nem que você não avalia. gosta. Deixa Não, quieto. Fala. Se não vai falar, então vai embora, cara. E se não gosta, vai lá pro Primo Rico. vai. E se você viu essa camiseta aqui, ó, maravilhosa, o lucro é na compra, e você gostou e quer comprar uma pra você também, o Tem link- outras, né, também. Tem outras. Sim, Eu tava gente. aqui nos episódios passados também, com Quem Compra Terra Não Erra, pequenos É. projetos, grandes A gente precisa de uma problemas. frase de consórcio depois. Tem que pegar uma frase Opa. forte de consórcio pra gente botar na lojinha do Micasa também. Pronto, ó, pode colocar. Eu tenho duas. Pode Ah. ser na falta de uma, Já duas. manda. Primeiro, não é só consórcio, é o seu sonho. Vixe. É a primeira. E segundo, planeje o triplo. Planeje o triplo. Pague a metade. Tá na bio do Instagram. Tá na bio do Instagram. Tá na essa bio do daí. Instagram. Tá na bio. Sonhe o triplo, planeje o dobro, pague a metade. Esse é legal, Esse é velho. bom. Agora foi, agora Esse é saiu. legal. Isso é massa. É E pra isso. fechar aqui, alguém já te falou que sua voz parece do dublador do Peter Parker? Cara, pior que já mandaram lá. É estranho, Já viu? ficou o episódio É inteiro estranho. aqui, cara. Ele parece esse o cara, mano. Só descobriram, cara. Meu trabalho, né? O meu trabalho paralelo aí, não tinha falado. Não parece? O cara vai sair do estúdio assim, Não, ó. tá só aqui. Que hora que eu vou falar disso? Boa. Mas parece mesmo. Vamos pedir uma mensagem final? Claro, claro. A gente queria pedir uma mensagem final pra audiência aí, pra você deixar pro pessoal refletir sobre tudo que a gente falou. Legal, pessoal. Primeiro agradecer aqui, né, o espaço, a oportunidade para vocês. Eu acho que tá trazendo esse conteúdo para vocês aqui é algo que é para o segmento, né, que é algo que eu penso muito, é muito relevante para mim também, enquanto pessoa, empresa, marca. Então eu queria agradecer aí, né, a disponibilidade. E assim, eu acho que o que eu quero deixar de mensagem aqui é justamente isso, né? Que não existe pior ou melhor, né? Não existe tudo aplicação, né? Eu penso muito nisso, né? E o consórcio ele pode ser uma alternativa viável aí para várias pessoas, principalmente para aquelas pessoas sem saída, né? Então a gente sabe que hoje existe um déficit habitacional enorme, dificuldade financeira, o valor do dinheiro no Brasil, né, cara, é cada vez mais difícil ter acesso. E o consórcio ele entra como essa alternativa, né, como esse produto que tangibiliza aí sonhos em planos, né, concretos ali de serem realizáveis, né, no seu tempo, né? Então é o poder do longo prazo. Né? Então, eu queria trazer essa mensagem, que é uma mensagem, querendo ou não, assim, eu trago muito o consórcio como esperança, né? Que acaba sendo.
no final do dia as pessoas não têm para onde ir, e é o sonho delas, né? Então é uma forma dela continuar sonhando, ela ir acumulando ali os passos até a realização final, né? Então é muito bom sempre falar sobre esse produto, que eu sou apaixonado, e principalmente aqui no Mi Casa, né, cara? É uma baita janela aí para milhares de pessoas no YouTube. Então, muito obrigado aí Obrigado a todos a você. vocês. Viu? A gente que agradece, velho, por todo o conteúdo entregue aqui. Pra Ô, gente, tamo pra junto. gente e pra nossa audiência. Né? Legal, É isso aí. legal. Ó, e você aí que tá fazendo consórcio, fica esperto aí que eu vou ser contemplado primeiro. Ó. Quem tá na fila aí, né? Aguarde, né? Olho no lance. Agora eu tô sabendo, velho. Agora eu tô sabendo. E é isso aí, né, Rodrigão? É isso aí. Mais um episódio e tchau, galera. Obrigado. Até semana que vem.